Agora você tem tudo em um só lugar, de graça e sem precisar baixar nada. Notícias, rádio, TV, lives, cortes e muito mais. Acesse m2mnews.com.br. Programa Nosso Podcast. Oferecimento Sindimetro. Juntos somos mais fortes. Rodando na Base. Organização dos Trabalhadores do Estado da Bahia. Simupim. Sindicato dos Servidores Públicos de Pindobaçu, Bahia. E Lab Rios. O seu toxicológico em Lauro de Freitas. M2M News. Hora certa. São 7h05. Depois dessa entrevista aqui, conseguimos trazer Ladislau aqui. Depois de 1 ano e meio, conseguimos trazer Ladislau. E aí continua o espaço aberto para T9 aqui, né? A gente gostaria de ouvir T9 também. A gente não tem esse preconceito, né? De PL, PT, essa polarização para nós rodoviários, né? Que é a M2M News, André. Você falou logo aqui, né? Apresentar aqui, nós estamos aqui com o André Fibalgo, do Desembahia. Vai falar um pouco aqui do que tem pela frente aí para nós, né? Já estamos aí perto das eleições, talvez tenha uma novidade, né? Talvez você fale alguma coisa que a gente queira ouvir aqui e que todos nós queremos. Mas, bom dia, André. Bom dia, Mário. Bom dia, Daiane. Bom dia, Catarina, nosso amigo ali na mesa. Agradecer aqui a presença que o M2M News está abrindo para a gente, para falar sobre o que vocês quiserem. Política, economia. A gente gosta de conversar e todo mundo que é agente político de transformação precisa estar antenado nas coisas, né? Em Lauro, em Pindobaçu, em todos os lugares. Hoje nós somos diferentes, né? Nós estamos hoje nos ônibus, né, do interior. Nós temos aí os canais que a gente libera para os rodoviários. Vários rodoviários estão na estrada aí agora, porque nós somos do transporte metropolitano, não urbano, né? Então nós vamos, na nossa base vai até Rio Real, Paulo Afonso, Indiaroma. O juiz teve uma briga, né? Aqui morreram muita gente, né? Catarina aqui também sofreu muito na oposição contra a JK. Lá de Salvador já tinha. E o juiz fez uma coisa, né? Vamos acabar com isso. Pegou o mapa da Bahia e disse: metade é de você, metade é deles. Simples assim. Simples assim para acabar. Porque não tinha discussão. Toda discussão estava em uma guerra e morria gente, morreu gente do nosso lado, morreu gente do lado deles. Mas graças a Deus hoje nós viemos e concentramos aqui em Lauro de Freitas, na região metropolitana, e na cidade do interior que a gente gosta de fazer. Mas bom dia, Catarino. Bom dia ao entrevistado. É sempre bem-vindo, André, as pessoas que possam contribuir com o nosso município, o nosso estado. O Desembahia que hoje faz um papel importante na pungência da Bahia. E antes de mais nada, eu já queria fazer as honras da casa com a faca. No cenário que nós estamos agora, como o Desembahia, ele faz parte da pujança da Bahia, principalmente nos financiamentos e naquilo que dá o crescimento e a condição do governo e a política em si trabalhar. Nós temos hoje uma dificuldade, uma guerra que nós estamos vendo aí. Até então eu ainda não entendi a tese, o porquê, embora tenha algumas coisas permeando no caminho, vendo o investimento público, a capacidade de financiar. Como o Desembahia, a pessoa do gestor do Desembahia está vendo a questão travada aí pelo governo federal diante das loucuras que está sendo imposto pelo capital externo, em especial os Estados Unidos nesse momento? É uma pergunta muito interessante. E se a gente não tomar cuidado, a gente fica o momento todo aqui falando. Porque, na verdade,
não há sentido técnico nenhum ele impor essas medidas, né? Os Estados Unidos, ele vende mais do que compra. O saldo da balança comercial em 2024 foi 46 bilhões de venda, 46 bilhões e 200 milhões de dólares para o Brasil, a gente comprando e vendendo. Isso está relacionado muito também ao que a gente compra e a gente vende. A gente compra iPhone, vende soja. A gente exporta commodity. O Brasil passou por um processo de desindustrialização desde 1980 para cá. Então, um iPhone custa 14 mil, uma saca de soja, uma tonelada de soja, custa R$ 1.700. Então, há uma diferença muito grande. Apesar que os Estados Unidos, hoje em dia, vivem justamente a crise que eles provocam, né? Se o capitalismo, se o liberalismo, nesse aspecto, diz que o livre mercado, a iniciativa, controla tudo, então vamos colocar as indústrias onde se paga menos. Na China, na Tailândia, no Vietnã. Então, o americano se habituou a consumir aquilo que ele não produz. Ele não produz um monte de coisa que ele consome. E isso está trazendo um reflexo gigantesco para a economia deles. Os Estados Unidos tem o maior endividamento público do mundo, são 37 trilhões de dólares. Ele é o superior de todos. O Japão, que é o segundo colocado, vamos dizer assim, tem uma dívida interna bruta de 252 bilhões. E, na proporção, a dívida interna do Japão é muito maior do que os Estados Unidos, pela proporção do PIB. Mas, em termos efetivos, os Estados Unidos têm uma crise dificílima de cuidar. Porque como é que você traz as indústrias de novo para dentro numa comunidade, numa sociedade que não está mais preparada para produzir nada, né? Mas isso é um problema deles, não é um problema nosso. E aí eu acho que envolve a questão política pelo meio. Quando eu vejo alguns agentes públicos, né, alguns políticos dizendo que deve ser deixada a política de lado, veja, isso é política externa, não tem como deixar a política de lado. O termo política é amplo, é a negociação entre as partes. Como é que você vai dizer, deixa a política de lado? A gente tem uma lei que foi aprovada, que é a lei da reciprocidade. Se você pede o visto, eu peço também. Se você aplica uma taxação, eu aplico também. Vamos negociar. A China também acabou indo a 150% de taxação, afinal ficou com 15%. Porque a China também é o segundo maior credor da dívida pública americana. André, o que significa dizer isso? Não venhamos falar de macroeconomia. Não. Até para não ficar, né, Dani, entediar as pessoas, porque nem todo mundo se assemelha. Eu estou tentando costurar o que nosso amigo está perguntando. Veja, eu como Estado, para eu financiar a minha dívida interna, meus custos de guerra, soldados, tudo, eu preciso que alguém compre os meus títulos e bote dinheiro no meu caixa. Como uma empresa SA que pega dinheiro dos associados. Mesma coisa. Então os Estados Unidos têm uma vantagem. Como ele imprime o dinheiro, é como se ele imprimisse aquilo que você quer. Então eu digo, me dá $1 bilhão aí de dólares. Quer comprar $1 bilhão de dólares? Me dá $1 bilhão de dólares, eu vou emitir um título para você, vou pagar daqui a 30 anos. O Japão é o maior credor e a China também. A China tem 750 bilhões de dólares de títulos americanos e disse, eu vou começar a vender meus títulos para outros interessados. Isso foi um colapso nos Estados Unidos, porque vai implodir a economia. Mas aí falando efetivamente sobre a questão da taxação do Brasil, eu acho que tem um movimento de política internacional muito forte, e aí infelizmente a gente até não toca nesse assunto de dizer são as polaridades, né? A extrema esquerda e a extrema direita. Eu sempre digo que a gente precisa ver onde é que está o acostamento dos dois lados para a gente trabalhar no meio. Exatamente. A gente não pode esquecer o tipo de sociedade que a gente tem, que a gente quer construir. Mas não há condição nenhuma da gente apenas militar o nosso campo. Isso não é possível. E aí eu faço a crítica à extrema-direita. Quando a extrema-esquerda, e a extrema-esquerda nunca governou o Brasil. Lula nunca foi extrema-esquerda. Nunca. Né? Então, quando o Lula ganhou o Brasil, a presidente do Brasil em 2002, ele ganhou a presidente do Brasil com o vice-presidente da República, que ninguém lembra mais, que é Zé Alencar, um dos grandes industriários do Brasil, um dos homens mais ricos do Brasil. Exatamente. Era um cara da tecelagem, de Minas Gerais. Ele precisou trazer um cara da iniciativa privada, um empresário, para trazer credibilidade, para tentar construir uma base sólida para ganhar. E quando o Lula ganhou a eleição, ele veio para o centro. Isso. O problema é que os caras ganharam a eleição e ficaram com a extrema-direita. Eles tinham que vir para o centro também. Como é que você dialoga com a esquerda? Tem condição um presidente da República não atender os governadores que ele perdeu? Isso não tem cabimento em plena pandemia. Então eu acho que a questão da taxação é uma questão política
E aí o Lau falou uma coisa aqui que eu acho que eu concordo. Eu acho que, ao final das contas, eles foram por um caminho que eles estão dando a reeleição do Lula. O Lula estava com 39% de aprovação, hoje já está empatado a aprovação e a reprovação. E tem outros critérios também, mas efetivamente o governo começa a melhorar. O papel da Câmara dos Deputados também está complicado, porque eles ficam tentando se equilibrar no debate. O adversário, o principal adversário do Lula, que seria o governador de São Paulo, está ainda pior, num muro que tem uma fatia, assim, pequenininha, porque se ele fica a favor da taxação, o Eduardo Bolsonaro bate nele, que está querendo se beneficiar. Se ele vai para o lado dos empresários, ele apanha. Então, ele não sabe para que lado vai, o Tarcísio, né? Efetivamente, o Tarcísio, né? Não temos outra grande liderança no Brasil para disputar com o presidente Lula. Não há. Que, para mim, é o maior estadista de Getúlio Vargas para cá. Não há nenhuma comparação com o Lula. É um líder internacional, talvez tenha a maior respeitabilidade. Não há comparação. Quando o Lula chega em Paris, os caras acendem as cores do Brasil na Torre Eiffel. Então, isso é uma demonstração muito clara de que a gente está, sob política externa e negociação, muito bem. Agora, há uma questão muito séria, e aí eu vou falar só isso para dar oportunidade também. Trump representa uma maneira de pensar o mundo. E o Lula representa a quebra desse paradigma. Na Europa, você está trazendo uma forte onda da extrema-direita, inclusive, com aspectos fascistas, inclusive. Você vê o Partido Alemão, nazista, Portugal ganhou agora. Isso é outra questão, que é bem sociológica, porque você está vendo a imigração grande das pessoas do Oriente Médio, da África, indo para a Europa, e estão trazendo para os europeus que tinham o conforto de dizer, não, o chão de fábrica está na África, está na América, está na Oceania. Aqui é a casa de veraneio. O europeu quer a casa de veraneio dele de novo. E você vai nos grandes centros como Madrid, Barcelona, Berlim, Paris, Roma, e está cheio de imigrantes. Cheio. Porque as pessoas vão atrás de expectativas de vida. Então eu fico brincando dizendo que a Europa agora vai ter que pagar de novo. Ou ela paga, transfere a riqueza para as pessoas ficarem nas suas casas e poderem plantar e poderem viver, ou a Europa vai sofrer um fluxo migratório que vai tornar a vida das pessoas que estavam acostumadas a ficar sentadas nos parques, sem nenhum tipo de risco de segurança. Uma coisa que a gente dizia, a Europa é maravilhosa, você anda seguro, você anda bem. Veja, nos grandes centros você já tem roubos, você já tem prostituição, venda de drogas, você tem pessoas dormindo na rua. Claro, a polícia não dá conta. A polícia foi construída para dar conta de 1 milhão de habitantes, 1.300.000 habitantes já é mais difícil. E as pessoas vão comer o quê? Lixo? Não, as pessoas têm que ter algum dinheiro para sobreviver. E vai vir de onde se não tem emprego para todo mundo? A assistência social não chega. Então veja, todo mundo tem problema. O mundo não é um sonho. E tem pessoas que lucram com os problemas, não é naquela história de que o caos é a escada? Né? Desculpe, você perguntou uma coisa, eu fiz agora, uma fala... Uma curiosidade. Eu respondi ao final. Já emendando aí, eu sou muito curiosa, eu queria saber como é que está sendo vista pelos outros países essa perseguição de Trump com o Brasil. Muito ruim, Daiane, muito ruim. Eu tenho tido cuidado de ler bastante sobre esses assuntos e vejo que a repercussão no Canadá, no próprio centro do poder europeu, no Oriente Médio, nem se fala, né? Então, assim, não tem nenhuma outra grande nação que fique apostando de que é uma taxação e que é algo correto. Tirando Israel, que aí já é um debate também muito rico, né? Porque Israel contra a Palestina, a faixa de Gaza, há quem diga que eles estão lutando, eu acho isso absurdo, para mim é um genocídio dos piores, efetivamente. Mas os Estados Unidos ele está tentando empurrar na conta do Brasil um sentimento de patriotismo, né? O americano tem muito isso. O americano se preocupa em conhecer o território dele, ele não está preocupado com conhecer o mundo. O sistema globalizado para o americano não funciona. E é fácil fazer isso, porque como eles imprimem a moeda do mundo, aí veja, o Trump está dizendo, o BRICS, eu não vou aceitar que o BRICS lance uma moeda. E a fala de Trump, ela é tão, como é que eu vou dizer assim, é tão caricata que parece que é um episódio dos Simpsons, fazendo uma propaganda aqui do desenho. Porque veja, ele diz assim, não vou aceitar.
Eu vi aí que tem os BRICS. Se eles colocarem a moeda, nós iremos derrubar um por um. Todos eles precisam de mim. É uma fala tão absurda. Ele é egocêntrico Não é? e Mas egoísta. a verdade é que ele é o perfil exato do americano, que é o centro do mundo do poder religioso, cultural, econômico, e tipo, as pessoas precisam baixar a cabeça e dizer sim, senhor, sim, senhor, sim, senhor. Eu acho que é chegado um novo momento, nós que estamos aqui, eu nasci em 77, tenho 47, nós que estamos aqui vivendo até os próximos, nessa jornada, né, os 10, 12, 15 anos, a gente vai ver a China atropelar os Estados Unidos com gosto, porque é imbatível, não há como comparar o método de trabalho, a manufatura, a disposição para trabalhar. Mas isso aí vai ser bom ou vai ser ruim? Eu acho que é a nova ordem mundial. A gente vai precisar aceitar a ordem mundial. O Brasil pode ser a quinta economia do mundo, a quarta, a sexta, mas nunca será a primeira. Não há espaço para isso. Eu estou dizendo na próxima centena de anos. Né? A gente precisa transformar nossa matriz econômica. Estamos fazendo a matriz energética do Brasil melhorou bastante. Veja que a gente já não é um país tão deficitário de energia elétrica, que aconteceu lá em 2002, a crise energética, mas a nossa matriz econômica precisa rejuvenescer. A Bahia também tem reflexo sobre isso. O nosso algodão, por exemplo, tem ganhado prêmios. Na China, por exemplo, é o segundo melhor algodão do mundo. Mas a gente manda algodão e eles mandam tecido. A gente não produz nem tecido nem roupa na Bahia. O governador está sensível com relação a isso. Precisamos fazer investimento. Porque quando você consegue construir alguma coisa, você tem pagamento de impostos dessa construção. E qual é a maneira que a gente consegue transferir riqueza para as pessoas? Através dos serviços públicos, é a política pública. Saúde, educação, segurança, cultura, lazer, mobilidade, estrada, moradia. Isso é riqueza que a gente transfere para a população. É desse jeito. Se não tem recurso para eu transferir riqueza, eu vou transferir o quê? Não é essa riqueza aí dessa galera que não quer ser taxada, não quer pagar nada, né? Que é outro debate aí, né? Porque as pessoas aí não querem pagar nada, querem que as pessoas paguem tudo. Mas, enfim, você falou sobre a questão dos Estados Unidos, eu digo isso. Eu penso que os Estados Unidos não tem muita saída. Ele está ainda por um caminho de tentar enfrentar e mudar a ordem que ele não vai conseguir fazer. Vamos sair dos Estados Unidos, vamos voltar para a Bahia. Porque aqui a polarização também existe. Sim. Né? Mas não é entre a extrema-direita e a extrema-esquerda, aqui é entre a direita e a esquerda. Como vai ser o comportamento de André Fidalgo nessa política daqui para frente, entre Assemineto e Jacques Wagner? Veja, é inegável a transformação que a gente fez nesse estado de 2007 para cá. Isso é indiscutível e eu debato com qualquer pessoa. E do ponto de vista econômico, a gente tinha um orçamento de 17 bilhões quando a gente entrou em 2007, hoje a gente tem um orçamento de 71 bilhões. Nós construímos 33 hospitais, 24 policlínicas, investimos muito em educação, já tem mais de 160 escolas em tempo integral no estado da Bahia. Investimentos que jamais foram vistos por vários municípios. Eu ando muito, viajo muito, vou no município de Caém, que é um município maravilhoso, que a gente tem, lindo. E é um município que tem poucos habitantes, deve variar na faixa ali de 12 a 16, do 14 mil, 15 mil habitantes, e tem uma escola que custou 29 milhões de reais. Uma escola em tempo integral. Jamais foi visto isso. América Dourada, um município que tem 9 mil habitantes, tem uma escola de 30 milhões de reais. É o governo do estado investindo pesadamente na educação e na saúde também. A gente ainda tem a expectativa de inaugurar, mas até o final do governo Jerônimo, mais 2 ou 3 hospitais territoriais. A gente está territorializando a saúde, para que a gente evite essa coisa de vir para Salvador. Então veja, o que a gente deu ao estado da Bahia, Salvador, então nem se fala. Todas as encostas, as grandes avenidas, metrô chegando no segundo, terceiro trem, VLT, que vai ser um investimento agora de 4 bilhões de reais. Vão levar o metrô até o Campo Grande, que só vai até o Campo da Polo. Tem uma série de investimentos. Agora, é natural, temos problemas também. E temos problemas, às vezes, de soluções que a gente apresentou. Nós apresentamos soluções. Nós apresentamos a solução do metrô, mas tem problema de integração. Não consegue, porque o metrô, você está na paralela, você, por exemplo, aqui em Lau. Se você for trabalhar no CAB, tá legal. Você pega o metrô aqui, desce lá, tem um bus do CAB que leva você para os lugares. Mas se você for trabalhar na Barra, você tem que ir para onde? Bom, para Lapa, vou pegar outro ônibus, às vezes não chega. Então,
são problemas também que acontecem. E a segurança pública, que é um dos nossos maiores problemas que a gente tem hoje, é um problema efetivamente. É lógico que a oposição diz que é fácil dizer que é nacional, porque a gente, em tese, joga a responsabilidade para o governo federal. Mas não é isso, é uma questão didática. A gente precisa oferecer saída para os jovens não quererem entrar nessa fila de recrutamento que é sem fim. Sem fim. Né? A polícia vai, e infelizmente, tem uma ação mais enérgica, vai combater os bandidos que estão armados com armas iguais às da polícia ou superiores. Né? Em termos de quantidade, que em termos de qualidade, se equivale. Você tem 2, 3 tipos de fuzil de assalto, a polícia também tem, eles também têm, mas eles têm, às vezes, 10 pessoas armadas com isso. Uma guarnição da polícia tem 6, 7. Né? Não é a questão do investimento só, é a questão da concentração. Aí você mata aquelas pessoas ali, aqueles soldados e tal, do crime, vamos dizer assim, e rapidamente eles colocam outro no lugar. Porque aí já tem uma influência, ao meu ver, da própria maneira dinâmica que a sociedade se impôs com esse cara aqui, que é a rede social, a coisa do... Né? Alguém estava falando aqui sobre isso, a gente tem uma capacidade de ser imediatista imensa, a gente quer rapidez nas coisas. Então a pessoa não quer trabalhar para ganhar pouco, não. Eu prefiro ficar fazendo qualquer coisa e viver intensamente até os 22 anos do que viver até os 50 sendo pedreiro. Então, assim, o governo do Estado, ao meu ver, a gente tem feito grandes entregas. Eu trabalho no governo do Estado desde 2009. Trabalhei na Secretaria de Justiça, Cidadania e Direitos Humanos, com na época o deputado Nelson Pellegrino era o secretário, ele me chamou, trabalhei como diretor financeiro. Depois eu fui trabalhar na Dizembaía em 2013 e eu estou lá desde 2013 na Dizembaía. Então eu vejo os avanços, eu vejo o que o governo está fazendo, tentando fazer, aumentar, ampliar a capacidade de arrecadação do Estado, trazendo investimentos diferenciados. A Ford foi embora, veio a BIAD, que é uma indústria que vai ser toda ainda construída de uma matriz de energia verde. Então eu acho que o ex-prefeito de Salvador, ele tem dificuldades também, porque ao mesmo tempo em que é difícil propor, eu vejo muita crítica. Né? E, como o Lau falou, quem está fora tem que criticar mesmo. Tá certo, quem está dentro critica, é bom criticar, claro, de maneira respeitosa e efetivamente construindo possibilidades. O que adianta eu transferir, né? O que adianta eu estar aqui dentro e ficar fazendo uma crítica ao governo? Se eu também estou no governo, uma crítica ao governo é uma crítica a mim. Quando você vai e reclama da regulação, é uma crítica a mim também. A gente precisa melhorar. Melhoramos muito, mas tem que melhorar mais. Então eu vejo que o ex-prefeito tem condições nesse aspecto porque ele está fazendo a parte da crítica. Mas ele também tem telhado de vidro, porque Salvador está na mão desse grupo desde 2013. Né? Com o Neto, depois o Bruno. E aí você tem em Salvador com um orçamento de 12 bilhões de reais por ano, que não tem creche para todo mundo. Isso eu acho que é uma falha muito grande. Ao mesmo tempo que tem BRT, que custou 760 milhões e leva quase nada a lugar nenhum. Então, veja, tem críticas muito construtivas que a gente pode fazer. Eu acho, inclusive, que o Partido dos Trabalhadores hoje diminuiu muito em Salvador. Só tem uma vereadora, que por acaso é irmã do governador, né? Marta Rodrigues. A gente perdeu 2 cadeiras. Eu penso que o Partido dos Trabalhadores precisa entrar numa nova fase. E a gente que está com vontade de transformar, continuar transformando a sociedade de Salvador, de Lauro, dos outros municípios, da Bahia, do Brasil, e contribuir também com o processo de mudança da sociedade, a gente tem que estar com vontade de trabalhar para fazer o diálogo, para fazer as reflexões devidas. Eu vou para os lugares, Catarina, eu digo, eu não vim mudar a opinião de ninguém. Eu só vim aqui trazer outras informações depuradas, porque no Google tem um monte de informação, mas normalmente leva você para aquilo que capitaliza mais, né? Mercantiliza, né? Exatamente. O poder da compra. Comprar. A Meta quer fazer isso. Estou vendo propaganda da Meta aqui. O Instagram, o Instagram quer fazer isso, né? Quer levar você onde você consome. O que consome informação é legal. Só se eu der um curso. Aí ele vai colocar, porque eu vou fazer propaganda. Então a gente precisa vivenciar esse novo momento. É uma nova ordem. Acho que a gente não estava preparado para essa situação aqui, dessa coisa enérgica. E olha que eu não estou nem falando de IA. Estamos nem falando de IA, estamos falando de coisas do cotidiano. Esse assunto do IA já é uma outra maneira. O mundo vai ter que discutir o mundo do trabalho, com os computadores, com a inteligência artificial. Quem vai ficar fora do mundo do trabalho? As minhas filhas, as minhas netas, elas vão fazer o quê? Tem tarefas que o computador não vai fazer. Você está preparando as pessoas para isso?
Porque o problema é que não se prepara. Quem está pilotando o mundo do trabalho, de forma global, está preocupado com retorno. E se o robô pode fazer, que pena, você vai perder o emprego, né? De jornalista, que pena, né? A vida, viu? A vida é difícil para todo mundo. E não é certo isso, né? Isso é verdade. Agora temos também uma pergunta aqui que a gente também não só... A gente também... Alguém falou isso, podem ter perguntas ao vivo. Opa, aí é que é bom. Eu estou nem seguindo aqui, daqui a pouco passo para Gabriel para seguir as perguntas. Mas eu tenho uma colocação a fazer. Pode fazer. Porque nós estamos... Eu posso usar, né? À vontade. Nós estamos em todos os cantos do mundo. Nós entramos em todos os bairros de Lauro. Nós entramos nos bairros de Salvador perigosos, né? Nós temos uma frota desgastada, mas que chega em Santa Amaro, chega em Rio Real, chega... Em toda essa área aqui, nossos motoristas chegam 3 horas, 3h30 da manhã, 4 horas da manhã. Então nós estamos na rua. O sindicato que a gente fala, o sindicato acorda cedo e dorme tarde. Ou não dorme. Eu não consigo ficar na cama depois das 5 horas, impossível. O telefone começa a tocar. Ontem mesmo foi a Band pedindo para dar entrevista. E a gente sabe. Mas você vai concordar ou discordar de mim. Sim, por favor. Construir muros, escolas, um mundo colorido não resolveu o problema. A gente continua. Sem mecânicos. As empresas estão pedindo mecânico, não temos. Motoristas, não temos. Mas pra você ter ideia, nós perdemos 9 empresas e não tem ninguém desempregado. E os que estão sem trabalhar, entraram no Bolsa Família e não querem mais sair. Eu não vou trabalhar para rodar em um bairro criminoso, em uma cidade longínqua, onde eu fico longe de minha família, se eu posso ganhar aqui X do Bolsa Família. Hoje, nós estamos vivenciando no sistema rodoviário essa realidade, né? Essa realidade. Então, escola, Caém está violenta, mesmo com a escola integral. Sim. Está muito violenta. Né? Porque a gente opera lá também, aquela área nossa. Nós vai até Paulo Afonso. E é um município Todos pequeno, os municípios pequeno, né? Nós sofremos assalto de madrugada, porque nossos ônibus saem 19, 18, chega em Salvador, 4, 5, 6 horas da manhã. Então, Jenemboabo, Ribeira de Pombal e Cipó, é um circuito ali que ontem tivemos um carro roubado, um assalto. Né? Na cidade conseguimos diminuir, que nós tivemos que nos aproximar do crime organizado, para não ter nenhum ônibus queimado. Nós não temos vergonha de dizer isso. Nosso parceiro aqui não é a polícia, é a população. Porque o traficante é a população. É ele que manda na cidade. Você, como político, vai vivenciar. Tem bairro que você não vai entrar. Claro. Em Salvador tem isso. Vou ter que pedir... Então, aqui na região metropolitana é pior. Sim. Vá, que Salvador está assim, a região metropolitana. Hoje, depois que nós entendemos de que nós temos que nos aproximar da população, seja ela qual for, seja ela bonita, bem vestida, né, seja lá o que for. Nós não tivemos nenhum ônibus queimado. Tem até um ditado que diz assim, no dia que mataram a criança, vamos parar os ônibus, mas não pega o sindicato rodoviário, não. Pega os outros que vêm de fora. E aí fecharam, pegaram outro ônibus aqui, não é nossa. Né? A gente entra em Vila Praiana, a gente não suspende o transporte do nada, como o Salvador faz. Não. Os rodoviários, eles têm... Vamos entrar. E o sindicato vai na frente. Onde os carros do sindicato entram, a criminalidade respeita, porque sabe o que precisa da gente. A gente tem essa conversa, esse diálogo. Claro. E agora eu vou fazer a pergunta. Diga. Por que não existe esse diálogo do governo do Estado? De chegar na ponta. Se eu chego, porque eles não podem. É engraçado dizer, Portão é um bairro perigoso. Nós entramos e saímos ali de madrugada. Nunca tivemos nenhum beliscão no motorista. O ônibus entra e sai. Tem guerra em Vila Praiana, meus ônibus estão entrando. Quando a coisa pega, por causa da polícia está entrando, eu recuo. Nós somos ao contrário. Claro. Quando a polícia vai, eu recuo. Para não ficar no meio da troca de tiro, Na né? troca de tiro. Mas se a polícia não se envolver nessa guerra, a gente entra. A gente não suspende Tinga, Paulo Afonso, Candeias. Candeias pegou fogo. Mas quando a 10ª CIPM entrou, eu parei meus ônibus. Dali eu não entro. Resolvam aí, depois eu vou de a novo. cidade interior, com tanto esse investimento de bloco, de cimento, não está resolvendo o problema.
A ponte não vai resolver o problema. Não, a ponte tem outra função. Né? O VLT, o metrô, em vez de resolver o problema, trouxe um problema de integração pra gente. Isso. Nós estamos morrendo. Salvador está morrendo. A prefeitura precisa O entrar governo vai agora, prometeu 2,5 milhões, não botou ainda, as empresas estão sem dinheiro, morrendo. Nós estamos aí para desempregar não sei quantos pais de família, porque o governo investe no metrô, mas não investe no transporte. O metrô é uma pequena coisa para quem vem de Jeremoabo, para quem vem de Paulo Afonso. Será que o metrô vai lá em Paulo Afonso buscar? Eu me pergunto. Me desculpe o meu desabafo. Não se preocupe. Até o momento de você me explicar e tentar eu fazer. Quem sabe eu entender. É um idiota, Jerônimo é um idiota, porque não é possível que ele não entenda de que o transporte de roda transporta a maior passe. Quantas pessoas eu trago de Camaçari para cá? Quantas pessoas eu vou buscar em Madre Deus? Quantas pessoas, se eu não alimentar, se hoje, por exemplo, você tem medo de mim, se eu parar o transporte hoje, o metrô anda vazio. Como é que alimenta? E aí pego 61% da tarifa. Aí imagine, eu saio de Porto de Sauípe, de Praia do Forte, de Dias d'Ávila, com 10,40. Santo Amaro, com 10,40. Quando eu chego aqui, eu só recebo 31% da tarifa. 61% é o metrô. Ele é idiota, esse Jacques Wagner acha que a gente é burro, ou que o Rui Costa é um animal. Eu queria entender como eu vou buscar na ponta e eu não recebo por isso. Eu vou prometer, depois do Ministério Público, aí chama a doutora Rita chamando, Mário, vem cá, vamos resolver 2,5 milhões por mês. Não chega. Desde fevereiro. E eu estou suportando. Muita coisa eu suportei aqui para Moema, porque realmente cuidou da gente. E a gente tem que ser agradecido. Claro. Agora eu quero entender se parede, se bloco, qualquer coisa, se a escola... Caém tá lá, a escola de primeiro mundo. Mas o básico não foi feito. A criminalidade de Caém, que a gente opera lá, tem hora que a gente não entra. Ninguém está vendo isso, não? Ou só, quer dizer, é uma coisa ilusionária? Porque a gente está dizendo que nós somos de lá. Por exemplo, nós temos aqui quase 5 mil rodoviários. Mas 3.800 moram no interior. Ou mora em Paulo Afonso, está aí o diretor aí. Ou mora em Caém, ou mora... Porque eles têm que vir de lá para cá de manhã. Tem que morar lá. A nossa gama é toda fora. Caramba, a pessoa mora em Caém e trabalha aqui? É porque vem para cá. O ônibus vem para cá. Tem que trazer. Todo dia o ônibus vai e volta. Ele vem de manhã e volta de tarde. E o investimento no transporte, por exemplo, esse transporte é zero. Agora que o governo disse, eu vou tirar as piores empresas. Eu vou caçar 14 empresas. Mas caça do modo errado. A justiça vai lá e diz, licitação errada. Esse não é o caminho. Esse está errado. Está lá a decisão. Nós estamos acompanhando. Nós somos o único sindicato no Brasil que nunca foi multado pela justiça. E somos o sindicato que mais faz greve. Porque o governo do estado erra tanto que eu nunca tomei uma multa. O governo do estado já abriu 18 ações contra nós. Toda 18 ela perdeu. Porque ela está errada. O Ministério Público está ali, tem que estar toda hora mediando uma crise entre nós. E a gente não gosta de fazer paralisação. Então, é um desabafo ele fazer uma pergunta. Por que não chegar na ponta? Porque o governo não está presente, porque me parece, às vezes, que o governo tem medo. Que os servidores públicos, que deveriam estar na ponta cuidando do povo, têm medo de entrar também. Ou seja, aqui é a minha, aqui é a minha. Então, eu quero entender isso, se você puder me explicar. Porque é um desabafo para dizer o seguinte... Porque toda hora a Moema dizia para mim, Moema, se você sabe, ela é ex-prefeita daqui, e ela dizia assim, Mário, nós vamos resolver. E não resolveu. Mário, não nós conseguiu vamos mediar, cuidar né? disso. Não vamos resolver. E eu queria que você dissesse assim, qual a política hoje para o Estado, porque nenhuma das partes tem. Eu costumo dizer que nós precisamos da terceira via. Que pense diferente. Que faça a gente acreditar que vai ser diferente. Porque se continuar esse, é pior. Se entrar outro, é pior ainda. Como é que nós resolvemos? Veja. Na sua opinião... Primeiro que
Não é que eu vou começar, né? Vou tentar começar do começo, né? Fique tranquilo. Veja, esse debate sobre a segurança pública é um debate muito quente, né? Muito difícil. Porque quando a gente vira gestor público, você não pode se permitir simplesmente fazer aquilo que você acha que tem que ser feito. Você precisa seguir regras e você precisa seguir o que está determinado na Constituição. O Estado brasileiro, isso aí não é só o Estado brasileiro, várias nações também da 198, a maioria, não há como fazer acordo com o crime organizado. É impossível fazer isso. Fala-se muito que Brizola, quando foi governador do Rio de Janeiro, combinou com o crime, que eles ficavam nas comunidades e deixavam os cariocas viverem na parte baixa dos morros. Isso é verdade, é mentira? Eu acho que há muita imaginação também sobre isso. Que havia efetivamente um deslocamento da classe operária com poucas condições e dos migrantes nordestinos, né, que lá são conhecidos como os Paraíba, né? Lá em São Paulo todo mundo que é nordestino é baiano e lá no Rio de Janeiro é Paraíba. Essas pessoas ficavam nos morros, com nenhuma estrutura, zero, não tinha água, não tinha luz, não tinha esgotamento sanitário, não tinha moradia, não tinha nada. Então veja, não é razoável imaginar que independente de qualquer movimentação do crime, em qualquer bairro, em qualquer cidade, o Estado, o governo do Estado, qualquer governador, terceira via, quarta, quinta, o novo, o velho, qualquer governador não poderá simplesmente, qualquer prefeito não poderá efetivamente sentar para conversar. Porque é como se você sentasse para negociar com um sequestrador. Né? O sequestrador, ele parte do princípio de que ele está cometendo uma ilegalidade e ele vai continuar, mesmo que ele receba o que ele está solicitando de resgate, ele continuará criminoso. E o Estado e a Justiça continuará tentando impor a lei. A questão é que existe, infelizmente, uma dicotomia entre o que muitas comunidades querem e o que o crime consegue entregar. Isso já é estudo, eu não sou especialista nesse setor, efetivamente, não trabalho nessa área de segurança pública, nem na penitenciária, nem no sistema prisional. Mas, efetivamente, existem aí meios que o crime organizado consegue se organizar. E a pressão é muito grande, né? Como você mesmo falou, queima ônibus. Se você faz uma repressão muito forte dentro de uma unidade prisional, o reflexo vai vir aqui fora. O que é que o Estado vai fazer? O Estado vai sentar para negociar? Não, o Estado vai reprimir. O Estado vai reprimir. Só que, infelizmente, a repressão não consegue ser constante a ponto de acabar. Não consegue fazer, porque você tem que seguir o que determina a Constituição. As pessoas não podem ser executadas, seja traficante, seja bandido, com arma ou não. Se você tem confronto com a polícia, efetivamente vai acontecer de que entre o policial e o bandido, um vai tentar matar o outro, só que um está representando o Estado e o outro está representando uma organização criminosa. Então, assim, eu entendo que do ponto de vista prático, dá uma sensação de dizer, pô, ele não negocia, né? Essa facção fica com isso, a outra fica com outra, porque antigamente, há um tempo atrás, eu tenho 47, né? Moro em Salvador, moro em São Paulo também há um tempo, mas moro em Salvador, sou de Salvador. E eu conheço um pouco de Lauro, viu? Você falou de Moema, você conhece Moema, eu sou amigo de Moema. Estive aqui na campanha, ajudando o Rosalvo, né? Tenho apreço por alguns vereadores aqui, né? Tem ali uma grande liderança que me acompanha desde 2022, a Aline Oliveira está ali sentada. O fato é que essa é a percepção que eu estou dizendo. Mudou muito a organização, né? Você tinha uma disputa antigamente, os pontos dos lugares era ponto de droga. Pega lá a década de 80, 90, 2000. Aqueles bandidos que ficavam ali, ficavam vendendo droga. Depois você tem um processo migratório. Quantos bancos você vê assaltar no interior da Bahia? Quantos caixas eletrônicos você vê estourar? Há mais ou menos uns 6, 7 anos atrás, era todo dia.
Não podia ter um caixa eletrônico num posto de gasolina que era assaltado. Ninguém queria botar aquele vermelhinho lá. Capaz, as pessoas não querem nem mais andar com dinheiro, já é Pix. Então você veja, o crime, e não estou falando de facções, o crime, ele vai mudando também. Conforme a sociedade vai mudando, ele vai mudando também. Hoje, o maior problema do Estado brasileiro é a guerra entre esses poderes. Porque cada um tem um poder territorial e ele não quer que o outro entre para cá. Antigamente, muito antigamente, você não tinha tanta morte de inocente, porque você não tinha confronto entre eu e você. Você confrontava com a polícia. Se a polícia não entrava, ninguém morria. Hoje não, eu estou num bairro, você está no outro, eu quero tomar seu espaço. Para fazer tudo. Para vender droga, para cobrar pedágio das pessoas, sei lá, de empresa e tudo mais. Eu não sou especialista nessa área, mas eu leio que as coisas acontecem. Então, veja, também é um processo de transição. Infelizmente, é um processo também de renovação. Você vai renovando também. Você tem duas grandes facções no Brasil que estão tentando tomar conta do Brasil todo. E aí você tem problemas, Mário, de ordem também territorial. Você tem um pedaço do Brasil inteiro que é cercado de mata. Não há como você fazer um patrulhamento. Hoje o Exército Aeronáutico faz um patrulhamento muito severo do ponto de vista do espaço aéreo brasileiro. Nenhum avião entra no espaço aéreo brasileiro sem ser contactado e ser abordado. Mas territorialmente entra pelos rios, pelas estradas vicinais, pelas fazendas. Como faz? Como é que entra aí? Passou no Fantástico domingo. Não sei quantos, milhares de fuzis foram encontrados e vão sendo encontrados. Agora os caras estão fazendo outras coisas, estão trazendo as peças para montar aqui. É uma inteligência que, se fosse a serviço da sociedade, né, do ponto de vista de logística, de sindicatos, de transporte, de economia, de educação, poderiam fazer a sociedade evoluir para outro canto. Mas, infelizmente, as pessoas não são como a gente quer que elas sejam, elas são como são. As pessoas se perdem no caminho. Eu digo isso em muitos lugares. As famílias estão muito deseducadas. E aí eu atribuo a responsabilidade também para um pouco do celular e para as mídias e para a rede social. O professor hoje em dia tem que ensinar o aluno, além do conhecimento básico e da matéria, do conteúdo programático, tem que ensinar a ser cidadão. Quem me ensinou a ser cidadão foi meu pai e minha mãe, que me ensinaram o que era certo, o que era errado, o que você quer para você, queira para o outro também. Isso eu aprendi em casa, eu não aprendi na escola, não. E os professores precisam efetivamente ensinar isso. Mas tentando pegar a linha de raciocínio que você falou, então assim, é praticamente impossível imaginar que essa mesa de negociação vai ser aberta, entendeu? Não vai ter condição de fazer isso. Nenhuma, porque se acontecer isso, aí o Estado brasileiro perdeu a guerra. Totalmente. É melhor tirar todo mundo e botar os caras para administrar. E não funciona desse jeito, porque a preocupação deles é outra. A preocupação de quem está no governo municipal, estadual e federal, volto a dizer, é transferir riqueza para as pessoas. É transferir melhor qualidade de saúde, de educação, de saneamento, de moradia. Tudo que está lá na Constituição de 88. Tudo que está lá. Então, essa questão da segurança pública, eu penso que seja dessa maneira. E aí, falando da questão dos sindicatos, que também é importante. Primeiro que eu queria dizer a você que, assim, esse governo, e aí eu falo das pessoas também, porque o governo é feito de pessoas, né? O governador é uma pessoa. O governador, o ministro, o senador, todo mundo, né? Sempre houve muita empatia e muita, como é que eu vou dizer assim, muito espaço para defender o que os sindicatos fizeram. E faziam e fazem hoje. Então, quando você teve o golpe lá de 2015, 2016, que foi golpe mesmo, porque ela foi impeachmentada por golpe mesmo, tanto é que ela foi inocentada. Golpe mesmo, não é golpe militar não, foi o golpe mesmo, de tirar a pessoa, vamos encontrar uma falha aqui, onde todo mundo faz, alguma falha contábil que o sindicato também faz, por exemplo, porque nenhuma empresa é nível A, tá certo? Tem uma empresa sempre que é B, B+, B++, B+, mais menos, sempre tem uma falhinha, uma coisinha. Vamos pegar uma falha aqui que todo mundo faz, que é falha. Como é que eu vou institucionalizar uma falha? Eu vou dizer que caixa 2 numa empresa é falha, bota lá, aí você está querendo destruir a política
de pagamento de impostos, se eu consigo transferir a riqueza através disso. Então, ou seja, é uma destruição do que a gente entende de sociedade. Pronto, quem acabou com o processo dos sindicatos, enfraqueceu muito, acabou não, que os sindicatos não acabam. É igual a time de grandes clubes de futebol, né? O jogador vai embora e o clube continua. Não vou falar de futebol, porque esse empate contra o Sport aí acabou com a gente. Eu acabei falando de quem eu torço. O cara não bota um negócio desse aí, rapaz. Mas enfim, então veja, quem acabou enfraquecendo a luta dos sindicatos foi o pessoal que tomou o poder com aquela reforma trabalhista de Temer. O senador Jacques Wagner, quando teve agora a questão do INSS, né? Roubou o INSS, não sei o que e tal. As confederações que fazem a questão dos empréstimos e tudo mais, tem seríssimas. Agora, você dizer que a responsabilidade dos sindicatos, para enfraquecer os sindicatos, é porque você quer defender quem está lá em cima, patrão e empregado. É claro isso, esse debate está feito e exposto. O sindicato de vocês é um sindicato forte, como o sindicato dos bancários, né? Como o sindicato dos professores, o sindicato dos profissionais, os empregados públicos, mas você tem vários sindicatos que estão à míngua, porque efetivamente, sem a contribuição sindical que era obrigatória, eu contribuo com os sindicatos bancários, que eu sou bancário, porque por vocação política, por entender que a luta tem que continuar, alguém tem que reclamar. Eu fiz negociação sindical lá na Desembaía várias vezes, com Augusto Vasconcelos, agora é o secretário, né, de Trabalho, Emprego e Renda. Ele sentava de um lado e sentava do outro. E vinha 15 pautas, a gente dizia, olha, dessas 15, essa daqui não tem como fazer, essa não tem, essa aqui podemos trabalhar, essa daqui... Porque, veja, é um processo também de utopia. Você precisa perseguir melhor condição de trabalho, melhor qualidade de vida para as pessoas. Ou o debate de acabar com a escala 6x1 não é importante. Para algumas pessoas é, para outras não é. Porque todo mundo quer que trabalhe 7x0. Né? Quando os próprios deputados federais trabalham 4x3. Ou 3x4. Quando não é 3,5 ou quando é 3 por 4. Ou quando é 3 por 4. Mas isso também é algo que a gente precisa desmistificar. Porque as pessoas têm uma perspectiva de imaginar que o deputado federal só trabalha em Brasília. E não é verdadeiro isso. O deputado federal, quando volta para o estado dele, ele tem que atender as lideranças, ele tem que visitar os municípios. Um estado como o nosso, desse tamanho, imagine que daqui, por exemplo, eu estou viajando muito. Eu tenho uma viagem para fazer semana que vem, por exemplo, para Andaraí. Depois eu vou para Oliveira dos Brejinhos. De Oliveira dos Brejinhos para cá são 8 horas. 8 horas. Imagine um deputado que tem que ir em Cocos, em Jaborandi, em Paulo Afonso, em Glória, e voltar para a base. É longe mesmo. Agora, então assim, isso é algo que... É porque você falou uma coisa, eu já vou responder outra coisa e não volto. Então assim, a questão do sindicato, eu não acompanhei a falha, né, que você está falando. Foi acordado isso, foi combinado, não foi feito. Coisa dos 2 milhões do repasse. Aí teria que ver. Né? Eu não sei o que está acontecendo. Agora, eu não estou falando desse valor, não. Estou falando das promessas. Sim, isso. Já está terminando o mandato do governador, claro. E promessas não foram cumpridas. É isso. A integração é ruim, como você falou, né? Você puxou o assunto. Isso é fato. É uma integração ruim. O que a gente diz é o seguinte, você vem para candidato, deputado. Sou pré-candidato, Pré-candidato a deputado estadual. E isso já é bom, porque você... Partido dos Trabalhadores. Você já é um nome novo. Sim. Né? Você já é um... O nome é novo, eu que já sou velho. E a gente quer entender se isso é importante na sua pauta. Sim. Né? De cuidar de gente. Porque a gente não pode só falar, vou cuidar de gente, e você não cuida se o cara vai conseguir sair de Madre de Deus e chegar aqui. Claro. Porque hoje a migração existe. Sim. E a imigração também existe. Sim, claro. Salvador precisa de Lauro. Precisa de Prato Forte. Porque Salvador não tem mais espaço para ninguém morar. Então estão vindo expandir para cá. Camaçari, Candeia, Filho, exatamente. Então se tornou o transporte tão importante como o transporte urbano de Salvador. Sim. Isso é notório, a gente vem cheio. Né? E a gente observa assim, as empresas dizem assim, a gente não tem apoio. Aí toda hora ele vai lá na empresa, Avanço diz, não tem apoio nenhum. Eu fui no Desembaía, não consegui recurso. Vai Expresso Vitória, não, eu não consegui. Abrimos portas para renovar a frota. A gente precisa de recursos, de empréstimo, né, toda hora. Para comprar o terreno, está lá no terreno que é nosso, que a gente tomou da empresa que faliu, né, essa coisa maluca da pandemia. E aí, rapaz, estou querendo vender o terreno a você. Ele vai ter que sair da garagem agora. Porque ele disse, não consegui.
Então, quer dizer, Está embaraçado. o governo não cuida de que aquela empresa precisa ter ônibus melhores. Né? Quer dizer que o governo não se preocupa com o transporte que ela serve à população? Porque ela é gestora? Sim. Será que a gente está malhando em ferro frio? Porque existe tanto investimento, mas não chega no principal, o que traz a pessoa para o trabalho, o transporte. Não existe na região metropolitana que a gente enfrenta. Gente, eu saio de Arembepe, que é uma coisa que eu faço de manhã, sem trânsito, em 20 minutos, 25, pista livre, é reta. E quando eu chego aqui na Estrada do Coco, eu perco 1h30. Ou indo para Salvador ali, do Cabo até... Quer dizer que o governo não está vendo isso. Aí projetos que são prometidos não são feitos. A gente vê a luta de Moema aqui, dizer, vamos fazer pista exclusiva para ônibus. Né? O que já tem em todas as capitais. A região metropolitana está cada dia precisando de mais transporte. Porque a empresa vai botar que ela não tem nem para fazer. Ela não tem ônibus. Por exemplo, a empresa que ele trabalha, a gente vai na garagem, fiscaliza, metade da frota está quebrada. Porque está velha, desgastada. Aí eu te pergunto, o governo não pode chegar e dizer, Bahia, cuida daquilo ali. Tem contrato com o governo do Estado. Recebe da integração. Tem garantia de pagamento. E liberar os ônibus para a população. Que não é para a empresa. Sim, entendi. Não é para nós dirigir. Eu estou entendendo. Porque chegar assim na Jeba, você ouve o absurdo, né? Eu estou pedindo a você que quando você vai ganhar com fé em Deus, né? Que você faça isso. E dizer, gente, não adianta eu pensar em ter uma escola boa aqui se eu não tenho transporte para chegar. Entendi. Transporte escolar, ele é um absurdo aqui na região metropolitana. Os ônibus são mais velhos que o transporte urbano. Então, o ônibus escolar tem que a criança acordar 3 horas antes por causa da via do engarrafamento. Então, se eu não tenho uma escola boa, mas eu não tenho como chegar nela, porque o tráfego não deixa, o que está acontecendo? Sim. A escola está bonita, está ali. Ou às vezes não tem professor, ou às vezes não tem, e também tem essa. E a questão de falar da segurança pública não é dizer que a maternidade não. Isso já existe. Né? O controle não tem que ser feito fora. O controle tem que ser feito dentro dos presídios. Porque os grandes comandantes estão ali. Então sentar e negociar. Sentar e conversar, porque ele existe. O tráfico, gente, ele existe. Dominadores existem. Ou abre o diálogo, ou através dos direitos humanos, ou através da justiça, dos procuradores, dos desembargadores. Não é o governador que vai sair dali e vai entrar lá. Isso é impossível. A falta de policiamento. Não temos policiamento suficiente. Né? A gente não fala de armamento. A gente fala de gente. Porque armamento não resolve o problema. Não, você vai enfrentar uma arma contra a outra. E quem vai ficar no meio são as crianças. A gente tem que ter a presença. A gente aqui, o maior absurdo que fizeram foi tirar os postos dentro dos locais mais perigosos. Porque se eu instalo ali dentro, se eu ocupo aquele território, eu não tenho gente suficiente para fazer isso. Eu tenho que ocupar. Então eu teria que ter um efetivo dobro. E não crescemos, diminuímos. É igual ao transporte. Eu cheguei a 600 ônibus. E hoje a maior população cresceu. E eu estou com 310. Como é que eu vou servir a todo? Vai todo mundo vir aonde? Na lata de sardinha. Observe. Bonito, cheirosas, eles cheirosos, porque o pessoal do interior é bem cuidado. Sim. Aí pega um ônibus, onde vem todo mundo 1h50 de Santo Amaro, de Madedeiro, de Praia do Forte, de Retreio, de Ioial. Imagine, daquele jeito ali. Porque a única forma de a empresa sobreviver é ela dizer, olha, eu tenho 10 horários, vou fazer 5. Para carregar a mesma população com 5 ônibus. Sim. E acontece isso que você está vendo aí. Aí quer dizer, a gente chega e fala, a gente não tem condições. A gente não tem recurso. É sempre a mesma coisa. Sim. Em relação aos sindicatos, eu fico triste de ver os sindicatos se entregando ao governo.
quem quer que seja, Bolsonaro, Lula, nós somos um sindicato privado. Eu nunca recebi contribuição sindical, eu não preciso. Aqui é no amor. Eu tenho hoje 94% da minha categoria sindicalizada. Por quê? Porque eu presto um bom serviço. Mas é porque é muito politizado os sindicatos dos rodoviários. Exatamente, obrigado. Aqui não. Aqui, por exemplo, eu posso bater no governador, mas eu tenho amizade com a prefeita que está fazendo por mim. Porque Moema cuida do rodoviário. Eu não tinha obrigação. Porque não é do sistema dela, o sistema dela é a Translauf. Então eu vou lá pedir a Moema para sinalizar. Eu estou pedindo. Sinalizem onde eu vou parar. Bota placa. Ou eu vou ter que parar em tudo que é canto. Se eu não tenho placa de parada e o passageiro pede a parada, pare. Porque é dali que vem meu dinheiro. Sim. É dali que nós recebemos o salário. Sim. Agora, se você quer que eu pare no ponto e não pare em todos os lugares, bote a placa. Eu só vou obedecer a placa. Mas, desde Moema, entrou essa gestão, está sem placa. E que continue sem placa. Porque eu paro em tudo que é canto. Mas Estou servindo a passageira, aí vai querendo amizade. Aí a menina vai dizer, tá parando para minha cara? Pare. Pare. E sempre vai me punir, empresa. Porque eu costumo dizer o seguinte, eu fico triste em ver muitos presidentes de sindicatos, diretores corrompidos. Mas se eu me vendo a empresa, eu não posso fiscalizar ela. Não tem como. Não tem como. Não. E aí eu costumo dizer aqui, as empresas falam assim, mas vem o doido. Doido eu não Eu sei. sou doido, eu não sou doido. Eu tô indo lá, o cara deixou de pagar o FGTS, tá aqui na minha pauta. É doido, é? Eu sou doido. O doido é você. Que deixou de pagar uma coisa que você vai pagar um juro muito alto. Então, André, é nessa possibilidade que a gente quer que você nos dê a oportunidade de vir mostrar a proposta quando você realmente tiver engatilhado. Vir aqui passar para que as pessoas, porque eu costumo dizer, Salvador, ele pode ser até um ponto importante, mas quem elege é o interior. Não adianta você ter muitos votos em Salvador e você não ter votos no interior. Né? E a gente costuma dizer assim, a gente é pequeno no município. Por exemplo, a eleição para vereador, para prefeito, a gente é fraco, porque tinha muito disseminado. Agora, por exemplo, o Sindicato Rodoviário de Salvador faz diferença na eleição para o município? Faz. Porque está todo mundo em Salvador. Todo mundo vota em Salvador. Sim. Você olha bem, a categoria de 5 mil pessoas, aqui em Lauro de Freitas só tem 2.000, 1.500, 900 pessoas. Não fez esse levantamento completo ainda. Mas se eu olho, minha base é grande. Então, minha base, ele não é município, ele é estado. Então, eu não tenho tanta força assim. Se eu fizer a eleição para prefeito em Caém, na Cadeias, eu só tenho poucas pessoas. Mas essas poucas pessoas já começam a transportar gente. Muita gente. Né? Tá todos os dias ali conversando. Né? E eu costumo dizer que a nossa eleição é do Estado. Nós temos aqui também o povo querendo aqui, todo rodoviário. Ele faz o programa, nosso Catarina Fernandes, ele faz o programa de segunda a quinta. E eu entro na sexta, pela minha demanda. E ele comanda o programa aqui nessa rádio, todo dia às 6 horas da noite. E eu vejo todo dia, eu acompanho, porque eu saio para a estrada e fico ouvindo ele, aí eu entro. Catarina não tem juízo não, na moral. E ele está sendo assim, todo dia tem 5, 6 rodoviários que estão ouvindo ele na onde ele vem, ou na estação aeroporto, ou na estação Mussuruga, na Águas Claras. E todo dia eu vejo um entrar. Meu deputado federal para resolver. Aí eu vejo ele responder, Deus é mais, pelo amor de Deus. Tem 15 milhões? A pergunta é, você tem 15 milhões O que ela é de hoje em dinheiro? 15 milhões para quê? Para fazer a campanha? Para ganhar a campanha para deputado federal. Para ganhar. Tem jeito não. Eu poderia dizer tudo isso, Polarizou? ou poderia dizer só isso, né? Porque depende muito da perspectiva. Se você entrar somente pela pessoa boniteira, que é bonita, você não vai Não, se eu for brigar Agora por uma você precisa ter dinheiro. vaga na Boniteza, Câmara Estadual com Se o você entrar presidente sem da dinheiro, você não Bahia, é 8 Olha, milhões. Deixa eu lhe dizer. Primeiro que eu acho que eu aceito o convite de novo para vir ficar uma manhã toda aqui, viu? Porque Mário aqui faz ele tá, que nem eu, a gente faz uma fala só para responder uma coisa e faz uma provocação enorme. Obrigado, viu, pela oportunidade. Eu agradeço desde agora, adorei. Talvez esse ano tenha sido um dos melhores lugares que eu já vim. Está à disposição você Muito aqui legal, falar. muito legal. Estude esse assunto.
Porque, veja, a verdade é que... Mas eu quero que você me responda. Vamos lá. Porque o Desembahia não botou Sim. ônibus novos aqui pra gente. Eu vou... Olha bonito. Você quase não falou, amiga. Mas antes de você responder a provocação de Mário, aí a gente vai... Faça uma pergunta objetiva, assim, vai. Quanto é a taxa de juro? Eu vou querer saber aqui, porque a gente começou já começou pelo final. Então eu quero saber quem é André, qual a formação de André, o que é a Desembahia e qual a importância da Desembahia para Pronto, isso dá para eu responder de forma quase objetiva. Bom, eu me chamo André, meu sobrenome é Fidalgo, que é o sobrenome de minha mãe. Minha mãe é deputada estadual, é Maria del Carmen, tá? 4º mandato seguido. Eu tenho 47 anos, sou casado, tenho 2 meninas, a Maria de 10 e a Maia de 8. Maia? Maia. Olha, minha M-A-I-A, Maia, eu sou formado em administração de empresas, tenho pós-graduação em controladoria para gestão de negócios, tenho pós-graduação na FGV de gerenciamento de projetos. E é do signo de Câncer. Não, eu sou virginiano. Porque Câncer é família. Viu? Faço 24 de agosto, eu faço 48. Trabalho no governo do estado já há bastante tempo, né? E eu milito na política pelos bastidores há bastante tempo. Minha mãe foi vereadora em Salvador em 2004, depois foi para o governo em 2007, presidente da Condé, a gente foi candidato em 2006, 2010, talvez a gente vem trabalhando nisso. Isso é a minha apresentação. A Desembahia não é um banco, é uma agência de fomento. Como é que eles se dividem? A gente se divide o seguinte: são instituições financeiras, todas elas. Umas são bancarizadas e outras são não bancarizadas. Aí já é quase que um entendimento. O que é bancarizado? É tudo aquilo que é quase banco. Tem produtos que são produtos bancários, cartão de crédito, conta corrente, capitalização, seguro, tudo que você imaginar. E você tem instituições financeiras que não são bancarizadas. A Desembahia é não bancarizada. Óbvio, existem muito mais bancarizadas no Brasil do que não bancarizadas. Não bancarizadas normalmente tem uma por estado. Só tem uma agência de fomento na Bahia, que é a Desembahia. Não tem outra agência de fomento. Nós seguimos algumas regras que são impostas pelo Banco Central. Tá? E aí já vai pegar um pouco o pedaço da sua resposta. Então, não é possível no sistema financeiro nacional, que é o maior sistema financeiro do mundo, tá? Na Espanha, na Inglaterra, você vai fazer um TED, você tem que ir na agência, preenche um documento e deixa lá. Em 2 dias vai ser feito. Pix é uma coisa de doido. O que é Pix? TED já era uma coisa de doido, que DOC já acabou, né? TED vai acabar. Imagine Pix. A Trump está até querendo acabar com o Pix, né? Imagina. Ou taxar o Pix. É uma doideira, mas enfim. Então veja, nós não visamos lucro, nunca. Nós visamos desenvolver o fomento do Estado. É o nosso papel. Mas tem regras. Então, por exemplo, se eu for pegar uma empresa de ônibus, tá certo? Eu vou ter que olhar o endividamento dela, qual é o nível do endividamento dela e qual é o nível de capacidade de pagamento do que ela quer. Basicamente isso. Se for pegar um restaurante aqui, eu vou olhar a mesma coisa. Eu vou olhar a capacidade dele de se endividar e de pagar. André, mas explica, como assim? Veja, há uma regra que o nosso setor operacional, junto com a área de risco, empréstimo, risco. E risco transfere para o custo do recurso. Eu não vou falar o nome da pessoa, assim, porque vai ficar parecendo, eu vou até parar de falar isso, fica em tom jocoso. Mas em alguns municípios do interior tem uma figura de uma pessoa assim que usa um monte de adereço de ouro e tal, que presta dinheiro, né? Sem nenhum tipo de lastro do sistema financeiro. E ele cobra às vezes 30%, 40%, 20%, 25%. Ele não tem nada, você não assina nada, não tem um documento, tem nada. Veja o custo do dinheiro. Se você for no banco, ele vai lhe prestar 3%. Bem mais barato. Só que ele vai exigir de você algumas regras. A sua documentação, e você não pode estar com o nome sujo. O nome não pode estar negativado. Então, essa é a principal regra da Desembahia. Ninguém pode pegar recurso da Desembahia de qualquer valor, de R$3.000 até 5 milhões, 10, 15, com o nome sujo. Não tem como. E isso qualquer instituição financeira, bancarizada ou não bancarizada.
Porque aquelas financeiras antigas, você lembra que dizia assim, fale com a moça, isso nem existe mais isso. Pegava cheque de quem estava negativado, é um horror isso aí. Né? Colocava juros de 12% ao mês, absurdo isso. Então, a Desembaía empresta dinheiro para todo mundo que tem condição de pagar e de se endividar. Aí você diz, mas espera aí, a empresa de ônibus não tem condição de se endividar? Bom, aí tem que olhar caso a caso. Né? Porque, veja, nós emprestamos recursos para empresas de saúde, nós emprestamos recursos para comércio, serviço, para prefeituras, colocamos recurso também. Você empresta dinheiro para posto de gasolina? Claro, emprestamos dinheiro. Você empresta recurso para, por exemplo, escritório de advocacia? Não empresto. Para autônomo, não empresto. Não empresto. Você empresta para médico? Não, só se for uma cooperativa. Se for cooperativa, eu empresto. Eu empresto para a cooperativa de produção de alimentos, por exemplo, né? Agrícola, eu empresto. Então, veja, eu só posso aceitar que o seu endividamento da sua empresa seja no máximo 50%. É o máximo que eu estou imaginando do seu faturamento. Digamos que a sua empresa de ônibus fature 1 milhão por mês, 12 milhões. Para a minha avaliação de risco, para eu colocar o recurso, a minha é Desembaía, viu? Não repare não, mas é que eu gosto tanto da Desembaía, vou sofrer tanto quando sair ano que vem. Mas é a vida, a gente precisa passar, né? A gente tem a fase de contribuição, né? Já estava na hora, realmente. Vai fazer 13 anos. Tinha que ser 13, não tem jeito. Então veja, 1 milhão por mês, 12 milhões. Mário, eu só vou seguir. Se você tiver um endividamento de 40 milhões de reais, eu vou entender que você pode se endividar até 50, que é 10 milhões. Certo? 50 milhões, aliás, não, desculpa, eu falei 1 milhão por mês, seria 12, né? Estou fazendo besteira. 12 milhões, não é isso? Isso. Metade é 6 milhões. Desculpa. Eu pensei aqui que você já estava no projeto do VLT, que é algo bem maior, né? Bem maior, né? Então, vamos dizer que seja 6 milhões, 50% do que você fatura por ano. Para mim, isso aqui é o que você pode se endividar. 6 milhões. Senão, você vai entrar em colapso. Eu vou emprestar recurso para você, você não vai conseguir pagar. Não vou conseguir pagar. Então, se você tem um empréstimo que você pegou com outra instituição financeira bancarizada, não vou nem tratar dos juros, e lá você pegou 4 milhões e meio de reais, você não está devendo, você tem compromisso. Devendo é se você tiver com o nome sujo. Eu não paguei a parcela de ontem do carro. Se você tem um financiamento para pagar em 50 anos, você tem um compromisso e você vai ter que cumprir. Tá certo? Então, se você tem um compromisso de 4,5, para mim, você pode se endividar em ter no máximo 1,5 milhão. É o que você pode se endividar para Desembaía. Pronto, você venceu uma etapa. A etapa do nome sujo tal já ficou para trás. Eu já não estou nem considerando isso. Que é como se você fosse critério. Hoje em dia, se você for trabalhar como ajudante numa obra, ou como gari, por exemplo, empresa pública de serviço de... empresa pública ou privada, você tem que ter pelo menos nível médio. Se você não tiver nível médio, você nem entra. Olha aí que tarefa importante para o município e para a prefeita a Débora. Né? Qualificar as pessoas. Tem o EJA, que é o ensino de jovens e adultos. Enfim, precisa. Eu tenho pego muitas pessoas que eu conheço que perguntam assim, tem um emprego, não sei o quê. Quando você vai ver, a pessoa tem ensino médio incompleto ou só ensino fundamental. Bom, 1,5 milhão que você pode se endividar. Agora eu vou ver a sua capacidade de pagamento. Se você fatura 1 milhão por mês, que é esse exercício aqui, mas você tem compromissos por mês, você está pagando, né? A parcela ou outros compromissos. Eu vou considerar que você só pode dispor do que você fatura por mês, 20% do que você arrecada. Então você fatura 1 milhão, você só pode pagar 200 mil reais por mês, com qualquer obrigação de despesa financeira. Essa tarefa aqui que você está envolvida aqui dos 4 milhões e meio, está tirando quanto dos 200 mil reais? 50 mil, vamos dizer. Pronto, então você pode se endividar até 1,5 milhão e a sua capacidade de pagamento por mês é 150 mil. Quanto é que você pediu mesmo? Eu pedi 19 milhões. Vamos ver se bate. Não vai bater, porque você só pode se endividar 1,5 milhão. É o máximo que você pode. E você só pode pagar a parcela de 150 mil. Mário, eu fiz uma conta aqui, dá para lhe emprestar 1,2 milhão. Você quer? Não, André, eu estou querendo 19. Como é que eu vou fazer com 1 milhão? Eu vou comprar um ônibus só? Eu tenho que comprar uma frota. Então ele tem que pensar de outro jeito. Aí já não é Desembaía. Tem que procurar o BNDES,
talvez o Banco do Nordeste. A gente tem que respeitar os tamanhos das coisas. Porque, claro, se eu vou além do meu tamanho, eu trago um risco para a instituição. E isso representa risco, inclusive civil e criminal, para os dirigentes do banco da Desembaía, que estão com seus CPFs ali atrelados. Se você cometer uma irresponsabilidade, mesmo que seja de propósito, você paga com o seu próprio patrimônio. Então, é de se observar que as pessoas não vão fazer doideira, loucura. Não vai acontecer. Então, isso é coisa do ônibus. Sobre a questão do Estado, e aí eu queria fazer uma provocação até você nesse aspecto, de forma ampla. Observe, há 20 anos atrás não tinha engarrafamento na Estrada do Coco. Tinha um pouco, mas não era como era hoje. Não. Tá certo? Quando você tem Salvador estrangulada, como você mesmo falou, as pessoas começam a ir morar mais distante. Primeiro que é caro e não tem lugar. Quem sonha em morar numa casa, vamos dizer, em Salvador, vai morar onde? Ou vai morar em vilas, ou em patamares, ou começa a ir mais distante, que não tem casa para morar em Salvador. Num condomínio fechado, Alphavilles aí, vários aí, sei lá. Abrantes. Sei lá, um bocado, né? Hoje Busca Vida já está perto, né? Antigamente era longe demais. Né? Hoje Alphaville ainda está longe. Aquele Alphaville perto do pedágio ainda está longe. Mas daqui a pouco vai ser rapidinho. A questão é que, veja, aí é uma falta de organização das próprias cidades. O governo, que eu digo, o governo como um todo. Porque, veja, deveria uma vez, se você for na Europa, em alguns lugares, e olha, apesar de ser, eu tenho dupla nacionalidade. Porque minha mãe e meu pai são imigrantes espanhóis. Galegos, na verdade, né? Espanhóis são os outros, a gente é meio barrista lá. Eles se conheceram aqui, casaram aqui. Então, os filhos, né? Eu tenho um irmão gêmeo. Depois eu vou mandar ele para cá para ver se você acha que sou eu. Eu tenho um irmão gêmeo e tenho uma irmã mais velha e uma mais nova. Todo mundo tem dupla nacionalidade. As minhas filhas também têm. Mas veja, eu guardo referências sobre a minha família, sobre a Galícia, e a Galícia nesse aspecto me inspira muito, porque é como se fosse um território tipo Nordeste, esquecido, deixado de lado, que ninguém cuida, são os bárbaros, tal, desse jeito. A Galícia é assim. Para mim, um dos lugares mais bonitos que eu conheci na minha vida, mas é um dos lugares também que tem dificuldade de desenvolver economicamente, não tem indústria também. Porque o governo que está na sede, na capital, que é Madrid, não tem interesse nenhum. Aí já estou mudando de assunto, mas eu vou voltar. Imagine que o aeroporto de Santiago de Compostela é o aeroporto mais à ponta da Europa. Ele está mais perto de Nova York do que qualquer outra cidade da Europa. Um voo de Nova York sai para Madrid e vai para Santiago. Só para em Santiago se tiver, infelizmente, um óbito no avião, que acontece muito. Tá cardíaco e tal. Aí para em Santiago por conta da pessoa que morreu. Mas veja, qual é o sentido disso? Porque os empregos estão em Madrid. Se eu transfiro um voo direto para cá, eu tenho que colocar os empregos aqui. Não vou fazer isso. Aí voltando para o meu, aqui a gente falando aqui. Nesses lugares mais organizados, porque também exploraram muito, também tem isso. A Europa teve a oportunidade de se industrializar, de se organizar. Você vai ver o sistema de esgoto de um município como Oviedo, tem 300 anos. A Faculdade de Engenharia de Salamanca, que é uma das mais antigas do mundo, a primeira turma de engenharia foi formada em 1287. O Brasil não tinha sido nem colonizado, porque você sabe que não descobriu, eu ia falar uma palavra aqui agora, né? Não descobriu zorra nenhuma, né? A gente foi colonizado. Então, veja, você tem que construir maneiras de você acessar para que você não contamine esse fluxo aqui. Quem mora em Camaçari, na parte da orla, tinha que ter uma via só para ele ir e voltar. A Estrada do Coco acaba sendo a ligação direta. Tem a via metropolitana, mas ela só liga um pedacinho. Ainda tem um outro pedaço para lá. E mesmo assim, tem que ser pedagiada, tem que ser paga. E ela sai, quem está vindo para cá, para Itapuã, por exemplo, não vai pegar a metropolitana. Eu pego porque eu não gosto de engarrafamento. Eu saio ali na via Parafuso e venho. Eu prefiro do que pegar engarrafamento. Mas há quem não prefira. Prefere pegar o tradicional engarrafamento da Torre de Pizza ali. Tal. Então, isso tudo partiu de falta de planejamento urbano. Todas as cidades do Brasil, tirando Palmas, as do centro, né, Palmas, Brasília e tal, que foram organizadas na unha. Aracaju também é bem organizado do ponto de vista de urbanização, mas já bagunçou também. Os governos não têm condição de observar isso. Vai ficando para depois. E aí qualquer outro modal sofre. Porque se você tivesse na Bahia, que é um estado grande, do tamanho da Espanha,
termos práticos, não tem sentido você não ter um trem ligando Juazeiro a Salvador. Não tem sentido. Nenhum sentido. Carga e passageiro. Não tem sentido. É muito longe. São 514 quilômetros. Você pode ter os ônibus, você pode ter os caminhões, mas você tem que ter o modal de ferrovia. Não consegue avançar. A Transnordestina agora, o presidente até entregou um pedaço. A FIOL, avança, para. Já tem 10, 12, 15 anos, não consegue avançar por vários problemas. Problemas ambientais, problemas de ordem de licitações que são feitas e as empresas abandonam. Alguém pergunta, por que você não faz uma estrada de 1.000 quilômetros e uma empresa só ganha? Porque não tem condição de fazer. Você tem que dividir ela em 10. As grandes construtoras acabaram todas, praticamente. Com as operações da Polícia Federal, acabaram as empresas. O outro absurdo, você prende as pessoas e deixa as empresas. Demitiram centenas de milhares de trabalhadores. Que aquele doido lá que está no Senado achou que tinha que fazer isso. Era isso mesmo. Destrói tudo, o estaleiro aqui destruído, tentando pegar de novo, mas eu estou mudando de assunto. Então, veja, eu acho que isso é um debate que tem que ser feito na Assembleia. Aquele pedágio daquele pedacinho da metropolitana. Quem foi inteligente fez aquilo? Na verdade... Já que tem um pedágio aqui, tem um pedágio aqui. Na verdade, aí a gente puxa para outro detalhe, que é muito importante. Você precisa ver a maneira como você vai subsidiar as coisas. Custeio é diferente de investimento. Tá certo? Hoje, você falou uma coisa dos policiais. Quando a gente entrou, existiam 28 mil policiais. Hoje tem 34. Isso é muito... Já teve 37. Baixou. Por quê? Eu não preciso responder, né? As pessoas morrem, né? Morrem, se aposentam. Quando você passa num concurso, você entra na folha do Estado. Você vira custeio. Permanente. Porque quando você falecer, você vai ter a pessoa que ficou com você a vida toda. O viúvo, a viúva. Ela vai receber uma pensão. Quando você se aposenta, você também recebe pensão. Então, quando você coloca 1.000 policiais, você tem que saber que aqueles 1.000 policiais receberão emprego há um tempo muito grande. Como professor da rede pública, como profissional da saúde, como... Hoje não tem mais praticamente, né? Mas como tinha empresa de transporte em Salvador, que era Transur, né? Isso. Funcionários públicos. Em Baçaí acabou com tudo isso aí. Tá certo? Foi isso mesmo. Então, veja, essas pessoas todas... elas vão entrar na folha e elas vão ficar ali. O governo não pode dizer, vou demitir você. Na verdade, pode. Você pode demitir funcionário público, mas é porque há um corporativismo muito grande e ninguém demite. Isso já está até pacificado. Se você tiver avaliação de desempenho, mas como é que eu vou avaliação de desempenho para o cara da Limpub? É meio difícil, né? Você vai varrer direito ou não vou... É difícil. Mas, digamos, sendo um profissional, como é Bahia, ou como o Banco do Brasil... Você tem avaliação de desempenho, que você pode fazer por 5 anos. Agora tem que ser avaliação de desempenho criteriosa, sem nenhum vício, para não ficar parecendo que eu quero demitir você porque eu não gostei de você, porque você é Bahia, eu sou Vitória. Não sei nem se você é Bahia, tá certo? Então pronto, já podia ser um elemento de demissão. Aí, pronto, é isso mesmo. Cada um tem... Ninguém é perfeito, tá certo? Então, veja bem, eu podia demitir você, mas eu não demito por quê? Porque o sindicato não vai deixar... Porque o próprio Associação dos Empregados não vai querer, vai criar subsídio para outras coisas. Veja, eu estou falando uma situação hipotética. Então, o governo precisa se preocupar com isso. Quando o governador fala, eu vou lançar agora um concurso para contratar 1.800 soldados. Ele já fez a conta dele. Ele, por prudencialidade, só pode chegar até 54% de receita gasto com despesa de pessoal. Se eu for pegar os 407 municípios, eu vou dizer a você que 30% dos municípios estão respeitando isso, o resto não respeita. Por quê? Porque contrata mais do que o município consegue arrecadar. Aí veja como tem uma similaridade com o que eu estou falando aqui de capacidade de pagamento e de endividamento. Você pode se endividar. O município pode se endividar até 120% do que ele ganha. Isso é uma coisa. Pagar despesa de pessoal é regra, é 54%. Então, eu preciso fazer com que o Estado aumente a arrecadação para eu contratar mais médico, mais policial. O meu lema é desenvolvimento econômico e justiça social. É o meu lema, que é o que eu acredito. Você desenvolver a economia é desenvolver todos os setores da sociedade. Moradia, saúde, educação, segurança pública, todos os investimentos. Realmente, acho que a gente poderia dosar um pouco mais o investimento para ir mais na área de mobilidade, mas o recurso é um só.
Eu não tenho condição de ampliar a disponibilidade de saúde pública para o Estado e também pegar um recurso e investir em mobilidade. Eu preciso fazer isso. Mas como é que eu faço aqui nisso? Qual é o meu foco hoje? O meu foco é este. Veja, terão problemas em Caém, em Campo Formoso, você falou lá no caso de município, Rio Real, tinha até pessoa de Rio Real. Vários municípios desses vão ter problema. O que o governo cabe é dizer, ó, a minha responsabilidade é essa daqui, e o meu foco agora é isso, isso e isso. Isso que você está dizendo que é assim que você diz, eu acho que é uma terceira via, é importante, veja, a gente precisa estar preparado para debater sobre isso, tá certo? Quando o ex-presidente, que está sendo processado pelo Estado brasileiro e tal, quando ele ganhou a eleição, tinha uma sensação do novo. É o novo, tal. Não é nem o novo, porque o novo é outro candidato, né? Era outro cara. Mas era assim, era a quebra de um paradigma, uma perspectiva diferente. É a nova política, eu dizia isso. E eu dizia aos meus amigos, que são praticamente assim, centro-direita, até um outro que seja mais extremista assim e tal, mas a maioria é centro-direita, um pouco esquerda. E falava disso, eu dizia, gente, não existe nova política e velha política. Existem políticos bons e políticos ruins. Existem políticos honestos e políticos desonestos. Em todos os lugares tem isso. Em todos os lugares, nas igrejas, nas escolas, nas padarias, nos clubes de futebol, no cemitério, no presídio, tem gente no presídio que é inocente. Conversa, tá no Fantástico, isso, um cara foi preso, ficou 2 dias preso, porque o pessoal de Ubatã confundiu o nome do cara na hora de fazer e botou o nome do cara Jadson, sem o I, e ele tinha um mandato de prisão aberto, era Jadson com I. A polícia de São Paulo foi lá e pegou ele. Ele era aquele homônimo. Que absurdo, como é que pode não ver foto, não ver instrumento, prende o cara, deixa o cara preso 2 dias. Olha o prejuízo na vida do cara, psicológico, inclusive. Como é que o Estado vai ser processado? O Estado brasileiro vai ser processado. Porque não há como você apagar da mente dele, da esposa, dos filhos, que ele foi preso. Inocente, hoje em dia, imagine, inocente nada, com certeza, acho que ele era eletricista. Você deve dar um gato aí, né, não? De vez em quando, não entrega o serviço direito, as piadas. Então, veja, não tem política nova, política velha. Eu acho que a gente tem que partir do princípio de que você tem que votar melhor. Então, e aí eu defendo, obviamente que eu defendo do governo, eu trabalho no governo, eu acredito no governo. Não é porque eu estou empregado no governo, eu estou empregado por uma circunstância, sabe, Mário? Mas eu acredito no que a gente está fazendo. E a política é feita de propósito, por propósito, né? Vamos dizer assim. Hoje de manhã, quando eu estava vindo para cá, eu saí de casa bem cedo. Tá aí a galera que veio comigo, madrugou. Porque me disseram que tinha que chegar aqui 6h20. Eu falei, eu vou chegar às 6 horas. E eu acordei 4h10. Queria escolher minha roupa. Sou muito metódico com relação a isso. Vim para cá no trânsito, ouvindo minha música, tal. Cheguei aqui nas 6h05, não tinha ninguém. Não tinha ninguém aqui. Zero. A rua estava vazia. A gente disse, onde é que é esse lugar? Acho que você já estava aqui dentro. Não sei. Mas a gente não sabia onde era direito. Era 132. Ali está 134. Não é possível. Ele ligava para um, acordava. Aí um amigo meu perguntou. Eu mandei uma resposta cedo, saí de casa, respondendo já alguém que me perguntou ontem de noite. 5h20 da manhã eu respondi. Tal coisa. O cara falou, rapaz, 5h20 da manhã, está acordado. É insônia? Ou é compromisso? Eu digo, não. É propósito mesmo. Aí o cara, não precisa mais humilhar. Que resposta é essa? Uma pergunta dessa você vai responder como? Né? Então, a política precisa de pessoas sérias, comprometidas. Eu fico brincando, e ontem eu disse isso ao pessoal, que quando você está pronto para ser político é quando você percebe que você abre mão do seu em detrimento do todo. Da agenda, da família. Infelizmente é isso. Você abre mão de estar com seu companheiro, sua companheira, seu filho, sua filha, para estar com o filho dos outros. Isso. Para estar lá vendo. Se você deixar, a política consome você 24 horas por dia. Mas não é no sentido de puxar energia. Tem muita coisa para fazer. Veja, eu estou falando de um monte de coisa aqui, você traz outros problemas que não foram sequer discutidos. Esse debate todo sobre mobilidade é do Estado. A gente não consegue fazer de novo um tramo de trem que leve até Alagoinhas, como já tinha na década de 50. Isso acabou e não consegue fazer de novo. Agora está discutindo sobre um trem que vai ligar Salvador à Feira de Santana. Que ótimo! Mas tem que resolver também. A estrada que está uma porcaria. Mas aí vai fazer uma conta lá, tem que botar 4 praças de pedágio. Mas aí não dá. Sim, mas como é que vai fazer a obra? Tira dinheiro. De onde? Da educação ou da saúde? Então, assim,
me desculpe até porque às vezes a resposta fica parecendo que é meio genérica no sentido de escorregar. Mas é porque a gestão pública, ela precisa de você ter que discutir quais são as prioridades. É por isso que é importante fazer um PGP, é por isso que é importante fazer um PGP participativo. Eu não sei se a prefeita fez isso. Esse é o ano de fazer, né? É o primeiro ano de gestão, ela está fazendo o PPA dela para os próximos 4. Ouvir as comunidades, até onde cabe a responsabilidade do município, onde é que começa do Estado. Como é que a gente combina isso? Vocês estavam conversando sobre isso aqui, né? Sobre participação. Pelo amor de Deus, aqui tem voto de Jerônimo também. O governador é governador de todo mundo, inclusive quem não votou nele. O presidente da República é presidente de todo mundo. Não tem como você dizer, infelizmente fez no outro, né? O outro que saiu. A Bahia eu não atendo. Nunca sentou com o governador, nem na pandemia. Só atendia os governadores que eram ligados a ele. Isso não é... Veja que aventura. Pelo amor de Deus, isso não tem cabimento. Você simplesmente falar que não vai... O presidente que está agora sendo processado, ele teve condição de ser colocado na história como o melhor presidente do Brasil. Ele entrou numa maré de defender uma ideologia de um inimigo invisível que é o comunismo. Você não sabe nem qual é a diferença de comunismo para socialismo. Mas está no Google, é só botar lá que vai aparecer. Entendeu? E dizendo que se você vacinar, você vai virar jacaré. Então assim, ó, eu acho que esse debate é grande, é extenso, poderemos fazer várias vezes. Quero me colocar à disposição do sindicato. Sou próximo dos sindicatos vigilantes, teve até a eleição agora, parabenizar a diretoria que se elegeu agora. Também era chapa única, né? Mas enfim, de maneira ou de outra, agradecer, parabenizar, vieram dirigentes de outros 4 estados, de Pernambuco, Alagoas, Rio Grande do Norte e do Rio de Janeiro, para ajudar a eleição aqui. É um sindicato muito importante. São 4 sindicatos no estado, né? A gente está com o Sindicato Vigilantes, que é o maior. Mas enfim, estou à disposição para conversar. Eu acho que tem coisas que a gente tem que dialogar. E existem instrumentos na Assembleia para fazer isso. Você tem as comissões temáticas de transporte, de infraestrutura, de economia, que você vai debater a responsabilidade sobre os assuntos. A responsabilidade do Estado sobre a saúde é uma coisa, do município é outra. Do município, qual é o município que consegue cumprir a parte dele? Quase nenhum. É urgência, é emergência, tem que tratar. Então, de tudo que você está dizendo, eu penso que o diálogo é a melhor maneira de cuidar das coisas. Chamar as pessoas e olha, isso aqui não dá para fazer agora. Isso aqui não dá para fazer agora, isso dá. Isso aqui vamos construir. Eu estou falando um tema aqui que eu falei de ferrovia, né? Imagina, o sindicato dos donos de caminhão, querer me matar, né? Se me ver pela estrada, tem que ter que trocar de carro. Vão querer me atropelar. Porque você vai dizer o quê? Como é que você tira o ganha-pão de uma família que está 6 gerações dirigindo, levando soja de um canto para o outro? Veja, não há estrada que aguente caminhão que carrega 33, 34, 35 toneladas. Não tem como. E eu estou falando do ponto de vista simbólico. Porque você está falando dos caminhoneiros que usam droga para ficar dirigindo 48 horas sem parar. Enfim, são problemas que tem e a gente... Nesse ponto de vista que você falou, de sentar, dialogar, que vamos construir, é bonito. Né? A gente vem construindo desde 2017. Ainda ouvimos essa palavra. Vamos construir. Nunca saiu do papo. Mas aí é isso. Talvez esteja faltando compromisso de quem está construindo. Exatamente. É por isso que a gente diz toda hora aqui, a gente sente falta de Jacques Wagner como governador. Cumpria o que ele prometia. Construir dele era verdade. A gente briga com a ponte. Sim. Porque foi uma loucura ele abraçar aquilo ali. Mas a gente costuma dizer aqui, tanto eu como Catarina, você perguntar aqui, quem foi o melhor governador da Bahia? Todos, Jacques Wagner. Wagner é inegável. Para o transporte. Sim, eu sei que tem muita gente que quer falar muita coisa. A Ilha vai falar da ponte. Vamos falar para o transporte. Sim. Jaquinho. Você está falando de um segmento. Peraí, só para você entender. Aí você cai. Você não prefere construir, continuar esse debate de uma nova. Até porque a galera está esperando aí. Para tomar um café. Exatamente. Mas eu vou dizer assim, só deixa. A gente tem um bom governo para a mobilidade, Jacques Wagner. Aí faz retrocesso com o Rui Costa, pior governo para a mobilidade. Aí entra Jerônimo, que é o Baratino. E não melhora. Não, piora. Aí eu fico olhando assim, não é o partido PT, também não é o partido PL, eu até falo isso, brinco aqui, não é republicanos.
são gestores. Tem que saber escolher o nome, independente de qual seja o partido. A mobilidade de Esse estrada, o sindicato melhor aqui tem governador diretores foi que apoiava Bolsonaro, que nós somos livres, então, democráticos. Cada um faz o que quiser. Né? Eu tenho amizade com o PSOL, tenho amizade com o PT, tenho amizade com o DEM, com o PRTB. Eu sou do PRTB de Celcinho. Aí Celcinho saiu, eu saí também. Meu amigo, certo? Porque eu não sou PRTB, eu sou Celcinho Cotrim. É. Meu amigo. Meu amigo também. Entendeu? Quem não é amigo do Celcinho, pô? Pronto. Então Celcinho Cotrim aí perdeu o partido, tá na guerra, tiraram todo mundo. Eu digo, eu saio. Gostei de amizade, né? Aí eu me lancei candidato pelo DC, veio Neto lá e comprou o partido. Aí o cara chega o presidente e fala, porra, 30 anos no poder. Vou ter que me afastar 1 ano e meio, eu quero você. Eu digo, por quê? Não quero que você saia. Eu desci o partido bom na época, tá afinado. Pode ser cristão, né? É, eu desci no cristão. Aí vem Moema e me diz assim, não, rapaz, bom, vamos ajeitar aqui. Aí vem o pessoal conversar, vem o PSTU, meu amigo Zé Maria, a Marina Mâncio. Sim. Não sei se você conhece a Marina Mâncio, mas é uma figura interessante. E aí vem Celcinho Cotrim, apresentado por Moema. Moema me apresenta. Um belo amigo que eu conheci. Não sabia da história dele, sabia do pai dele. Foi vereador em Salvador. Isso, mas não sabia. E aí a gente fez uma amizade muito boa. Mas a gente veio na casa dele, conheci o marido dele, né? Ele vinha aqui participar das nossas festas, gostar, se expandir, se espalhar. É importante. E eu costumo dizer que o sindicato ele não pode ter partido. Tem que ter luta. Perfeito. Né? A gente nunca recebeu contribuição sindical, somos contra, só favorece o sindicato que não faz nada. Né? Sindicato de luta tem que estar na rua. Nós somos aqui, todo na garagem, a gente chega. Tem presidente do Sindicato de Salvador, se ele for na estação, ele apanha. O pessoal não gosta. A gente vai, o pessoal quer que a gente fique lá, durma com eles. Conversando lá com eles. Você chega em Paulo Afonso, o pessoal não sai daqui mais não. Por que a gente quer ver isso? Catarina não vai em Candeias. Quando ele não vai, o pessoal reclama. Tô mentindo? Pô, Catarina, você não veio a semana aqui. Quando me trocam de base, Aconteceu eu sou o único diretor que já passei por 4 empresas, as empresas que eu passei querem que eu volte. Isso é sindicalismo. Isso é cuidar de gente. Sim, pouca sim. gente. Eu não posso fazer a festa esse ano, porque eu não tenho recurso, porque a situação econômica no país está ruim. É que você disse que eu tenho que cuidar do sindicato. Eu tenho que ser gestor, eu sou motorista de ônibus, mas agora eu sou gestor. Sim. Então eu preciso pagar o que eu deixei devendo na pandemia. Eu não demiti ninguém, mas deixei de pagar FGTS, deixei de pagar os impostos federais. Sim. E eu tive que negociar. Então eu passei a pagar. Eu tenho meu endividamento. Seu endividamento tá aí. Meu endividamento não chega a 50%, graças a Deus, mas chega a 16%. Mas eu tenho que pagar 16%. Eu tive que negociar porque já estava chegando no limite, né? Porque as empresas não saíram da pandemia ainda, estão mortas. Tem empresa aí que deve ao sindicato 300 mil reais. Caramba. Tem empresa aí que deve ao sindicato 8 milhões. A viagem em Salvador também tem uma situação Tem delicada, uma né? cidade do interior aí agora. Tem que quebrar plataforma. Que eu não me lembro agora. Tem que repensar. O presidente Tancredo Neves está devendo para mais de 35 milhões ao sindicato de servidores públicos. Se eu juntar todas as empresas aqui, elas devem mais de 15 milhões ao sindicato. Dinheiro investido para o sindicato, que é o quê? Deixei ele pagar a arrecadação. E você sabe que se eu quisesse botar um desse na cadeia, eu botava, porque é profissão indébita. Porque desconta no contra-cheque. Não é dinheiro da empresa. Ela desconta para repassar. Sim, você não tem o direito de ficar com esse dinheiro. Não tem direito de ficar esse dinheiro. Não. E aí empresas estão devendo. Eu estou devendo também. Passei a pandemia. Suportei. O governo não cuidou bem. Largou. Estou falando do governo federal. Estou falando do governo estadual. Não fez nada. Tudo que nós recebemos foi do governo federal. E, aliás, eu até digo assim, não cospe no prato que comeu. Se fosse PT era pior. Eu brinco assim. Por quê? O dinheiro chegou na fonte. Graças a Deus. Porque se passa pelas empresas, o trabalhador nunca vê esse dinheiro. Ele ia pensar nele. Você ganha dinheiro aqui. Então o dinheiro do governo federal na pandemia vinha direto na conta do Brasil ou na conta da Caixa Econômica? Chegava na veia mesmo. Do sindicato, você fala. Do trabalhador. Trabalhador. Sim, sem o sindicato, e o cara era contra o sindicato, e contra as empresas. Então chegou na mão do trabalhador. Graças a Deus. Porque se passa pela mão de um avanço, de uma BTM, de uma VSA, ela não tinha falido. Tinha Tinha falido. A gente ia passar maus momentos. Porque nós somos elitistas. Então, tem certas coisas que a gente tem que parar para pensar, concordo com você. Não é partido, não é sigla.
são gestores. Exatamente. E eu costumo dizer isso aqui, toda hora eles aqui. Você não pode bater. Eu não posso bater no PT, por quê? Eu sou petista. Eu sou... Ainda que fosse. Eu sou União Brasil. Ainda que Eu fosse. não sou nada disso. Eu sou presidente do sindicato. Agora, fora do sindicato, eu sou PRTB. Eu sou Sessão Potente. E se eu estiver com Moema, eu sou Moema. PRTB era da Luz também, né? E eu, como ele diz assim, eu nunca tive na gestão de Moema. Não tinha cargo, não tinha nada. Nunca negociei isso com ela. Eu negociei ela me dar para o trabalhador. Sim. Nunca tive cargo. Mas teve um momento que o partido precisava dos cargos, não era eu. Aí ele fala assim, eu não gosto de entrar nos pormenores, né? Mas quem negocia é o presidente do partido, não é eu. Eu apoio. Eu fui nomeado para uma pasta que é a minha, amanhã você vai me botar na saúde, eu entendo que é de saúde. Eu entendo de transporte. Mas o Olinto se lasque. Ou eu vou para o transporte ou eu não vou. Não me venha botar onde eu não vou. Pô, pega André Fidalgo e bota na Gerba. Pô, você se dá bem no Bahia. Você entende, se desenvolve. Sim. Aí eu me acho descartável. Não sei se a André também vai se achar. Entendi. Eu quero ir para onde eu vou contribuir. Aí esse erro acontece na política. Você pega uma pessoa e bota, como eu vi. Muita gente entrando na gestão dela, que só entraram por entrar. Por exemplo, Celcinho, você vai indicar 10. E não sei quantos aí. Eu disse, tá, tudo bem. Eu quero todo mundo comigo. Vamos fazer gestão lá no aeroporto. Vamos fazer gestão do estudo. Não, a gente vai se reunir no café da manhã, que a gente gosta muito de fazer isso com o almoço. Vamos sentar para conversar, porque comer é melhor. E aí, minha reunião com o Olinto, que era um problema, não. Se tornou amizade. E ele sentiu muito quando o Rosalvo perdeu, porque de madrugada a gente estava na rua aí, operando em algo. Correndo atrás. E só tinha uma chance para o Rosalvo ganhar. Era a fidelidade dos vereadores, que tinham 80 mil votos, transporte, mobilidade. Nós fizemos essa parte, vereadores fizeram dele. A traição. Então, no seu caminho vai ter traições. Claro. Muitas. Eu não traio. Fui chamado. Celcinho é assessor especial de Bruno Reis? É. Celcinho é atrelado à União Brasil? É. É vendido? É. Mas é meu amigo. Se ele ultrapassar minha barreira, ele passa a ser meu inimigo. Então ele nunca me envolveu aqui. Tentou me levar? Tentou. Tentou corromper a gente? Tentou. Débora recebeu a gente no hangar, ali, aqui, acolá, porque ela só tinha medo do transporte. Porque ela tinha comprado os vereadores. E eu dizia, Moema, tá morto. Tá todo mundo ali. Era visível. Eu chegava para tomar café ali em buraquinho com o Olinton. Vamos fazer esse cálculo aqui. Aí chega aquele dia, Rosalvo chega correndo. Assim, uma noite. Uma manhã, uma madrugada. A gente chama de madrugada. Temos que botar 200 mil panfletos na rua. Para chegar na mão de cada um que pega um. Nós transportamos gente pra caramba diariamente aqui. E eu disse, quanta gente você tem de confiança? Eu não tenho. Foi meus homens mesmo. E nós botamos. Estação, aeroporto de manhã, de tarde, de noite, bairro, não sei o que, ônibus, dentro dos ônibus motoristas entregando. Mas já estava vendido. Não tinha já como, estava né? perdido. Ainda conseguimos dar mas ela demorou muito. Ela não conseguiu segurar a bancada dela. Ela não perdeu por causa dela, não, porque o que ela fez tinha que ser feito. É saber pedir e saber receber. A rua do sindicato, pavimentada. As vias onde o ônibus passava, estava consertando. Mas não se conserta de chuva. Choveu muito naquele período. Ela sofreu com a chuva amanhã. O pessoal dizia muito assalto. 2004, né? 2025, Assalto foi exatamente. um E falta de recursos. Porque investiu muito em vereador. E onde foi que traiu? Então, acontece, são fatos que teve de exemplo, né? E fidelidade. A gente tem que ter fidelidade. Quando a gente tem que ter fidelidade, é fidelidade.
A gente não pode brincar com o sonho dos outros. E era um sonho de Ronaldo. Concordo. Era um sonho. Eu concordo. Eu não gostava dele. Passei a gostar porque eu vi que ele comprou a guerra. Né? Eu acho que outras pessoas eram melhores. Mas eu gostei. Né? Ele dá estrequinina nele e disse, para. Compromisso é compromisso. Se você mandou eu bancar isso, o sindicato, eu banquei. Você vai me devolver. Porque o dinheiro não é meu, do povo, trabalhador. Não pense que eu sou sindicato que faz, que dá e esquece, não. Meu compromisso é esse aqui. É para eu bancar, banco. Agora você me devolva. Será que ele vai ser candidato ano que vem? Ele é um bom menino. Ele está lá no, atrapalhado. Ele está na bom governadoria, menino. né? Casa Civil. Seria uma coisa assim. É um bom menino, mas atrapalhado. Né? E ele tem que aprender a cumprir acordos. E uma coisa que ele errava muito, não atender gente. Então, falhou muito. Horrível. Péssimo. Alguém soltou uma sinceridade aí. Então, você não cumpre compromisso, você não faz acordo. Se você não cumpre compromisso, você não promete. Se você não cumpre compromisso, o dia que gostar de gente, você não se candidata a político. O político tem que gostar de gente. Então, se ele não faz isso, ele foi a pior arma contra ele mesmo. Eu acho que para você ser político, você precisa ter empatia com as pessoas, solidariedade com elas. Eu não vou poder estar na dor do outro, na dor de quem perdeu um filho, para o tráfico ou para a polícia, para alguém que ficou sem a fila de regulação e não conseguiu, ou porque teve um acidente de carro e não conseguiu, ou para quem sofre preconceito de racismo ou de gênero. Eu não estou nesses lugares. Eu não tenho esse lugar de fala dessa dor. Mas eu preciso ter empatia e solidariedade com ela. Se você não tiver isso, essas duas qualidades, você não serve para ser político. Vai fazer outra coisa. Vai comprar uma padaria, aí não pode gasolina, ser professor, e outras qualidades. A coisa do cumprimento de acordo é uma coisa muito séria. Então você precisa saber, e aí é um pouco mais também de você conseguir ler o meio. Né? Quando você fala, eu me comprometo é diferente de eu prometo. Quando você fala que você promete, você vai ter que cumprir. Quando você compromete, é porque aí fica parecendo, tá ensaboando, não quer se comprometer. Então fala, eu vou me comprometer com a luta do sindicato. Mas não prometeu. Eu não prometi. Eu disse que a gente se compromete a sentar, conversar, buscar uma mediação com a GEP, com o governo do Estado, com o SAINF, com o Ministério do Transporte, com o Renan. A gente vai deslocar, porque a luta é difícil mesmo. Você não há como dizer, esse governo apoiou, você falou aí de Jacques Wagner, né? O senador Jacques Wagner encontrou uma outra Bahia. Rui encontrou uma outra Bahia. Jerônimo encontrou uma outra Bahia. As eleições municipais são outras, todas. Nenhuma eleição é igual a outra. Eu vivenciei isso claramente, porque eu faço política desde 2006. Eu fiz a campanha de 2006, 2010, 14, 18, 22, efetivamente para o governo também, pedindo voto para o governo. Então a gente acaba aprendendo. Eu tenho um cara eu tenho 47, né? E as pessoas às vezes me acham que eu tenho um cara de menino criado com vó e prédio sem playground, né? Eu deixo. Cada um tem a... Tem o menino criado com vó? Não tem nenhum vó. Não, eu também fui. Pelo amor de Deus. Mas é porque, veja, o fato de Sempre gostei, vai com a minha avó. O fato de ser criado por vó não significa dizer que você Mas não é gay, não. É bobão, vai se deixar levar, você não vai ter opinião própria. Eu acho que a gente precisa amadurecer. Né? Minha mãe precisou estar ausente muitas vezes de casa para cuidar dos filhos dos outros. Minha mãe é uma política muito antiga. Muito antiga mesmo. E a gente aprendeu a encontrar carinho em outras mães. A minha avó, as minhas tias, todas elas. Então, eu não guardo nenhum problema com relação a isso. Mas eu acho que a gente precisa trabalhar a política de forma muito séria. Minha mãe é muito romântica e pouquíssimo pragmática. Eu sou romântico também na política, porque eu faço com propósito. Mas quem elege é quem tem voto, não é quem merece. Às vezes você merece e não ganha. Então você precisa aprender a fazer acordo, a chamar as lideranças, a dialogar. Qual é o seu limite de negociação? Meu limite de negociação é aqui. Daqui para cá eu não passo. Mas você só ganha se fizer isso. Vamos encontrar outra maneira de fazer. Você falou de gestão aí, por exemplo. Um bom gestor é gestor em qualquer lugar. Um bom gestor é gestor de cemitério, de hospital, de navio, plataforma de petróleo, rodoviário. Por quê? Porque você aprende a administrar recursos humanos, suprimentos, financeiros.
Se você me chamasse para ser presidente do sindicato de rodoviário, por exemplo, fosse uma missão, vou colocar, não, sindicato, você secretário de mobilidade de Lauro, beleza? De Rosalvo. Eu entendo de mobilidade, não sou especialista. Eu vou ter que trazer para a minha equipe os especialistas. Você vai ter que estudar isso para mim e você me diga. Eu vou fazer a parte política institucional e vai chegar um momento em que você vai achar que eu fui até motorista. Como, por exemplo, a secretária de saúde do Estado. Ela é administradora, mas você acha que ela é médica. Você acha que ela é médica. Você fala, não é possível, essa mulher é médica. Não, ela não é médica. Ou como, por exemplo, o secretário de Agricultura, ele pode ser administrador. Você acha que ele é agricultor? Não. Ele só conhece muito do assunto e trata diariamente com as pessoas que estão. Então ele sabe as regulações, ele sabe as normativas, o que pode ser feito, o que é que tem que ser feito, o que é que está errado, onde é que está falha. É desse jeito. Por que o secretário de Segurança Pública tem que ser sempre policial? Por quê? Porque o secretário, entendeu? Esse debate é um debate amplo. Agora, infelizmente, não é a política. Infelizmente, são as escolhas erradas. Eu preciso botar Mário em algum lugar. Mas eu não encontro um lugar para ele colocar ele. Aí tá difícil. Mas eu tenho que colocar ele, eu tenho um compromisso com ele. Você vai ter que cumprir o acordo. Mas como é que eu boto? Esse bicho aqui é coisa de cultura. Eu não tenho um lugar para cultura. Vou botar você aonde? Não sei. Quem se comprometeu tem que achar uma solução. Então tem que ver como é que se compromete para justamente não falar isso que você disse agora. Tem que cumprir acordo. A pessoa na política que não cumpre acordo é taxada assim na testa. Não cumpridor de acordo. Entendeu? Então... Engraçado de manhã que eu fiz o partido da Pública depois. Ela me chama às 4 horas da manhã, 3 horas da manhã, ela tá com a quase cedo, e ela dorme tarde, né? Atender todo mundo. Eu preciso que você entre agora. Eu digo, oxe, por quê? O elétrico. Coronel é um problema. A briga de coronel com o governo, chapa Senado, não, sim, isso já vem há tempo. Sim. E vem apertando a gente para apertar o governo. Aperta a gente para fazer greve. Essa é a política feia. Por causa da gente. Né? Aperta as empresas. Ele disse assim, agora a senhora vai ter que mexer por cima. Porque ele não vai trazer. Ele não quer. Ele quer essa desgraça aí mesmo. Para não crescer. Aí a gestão, PSD. Sim. Ela entendeu. Quando ela entendeu, ela foi lá. Porque ela mulher retada, né? Aquela baixinha. Agora, mas eu. O pau quebrou, meu irmão. O cara não quer me ver mais lá nunca mais, Eurico. Falou aqui na sua frente, viu? Eu não quero ver esse presidente. Eu falei aqui. Não. Eu não quero nem entrar mais no governo do Estado. Se eu ver o cabo, eu saio correndo. Eu vou pro outro lado, né? Não vou nem pegar o problema para não pegar a pé do cabo. Eu já tive problema com, assim, até segurança contra segurança, né? Contra quem? Qual é o nome dele? O de onde? Do governo. Quem saiu do governo, nós respiradores. Dauster. Bruno Dauster. Ele dá entrevista na TV Bahia, chamou eu e ele. Acho que ele não sabia, eu não sabia. Quando chegou lá, o segurança dele o meu. Já brigando, trocando murro. E tinha que na paralela, na frente da TV Bahia. Tinha que andar com segurança? Maria, ele só ia com segurança, eu também só ia. Porque é um risco esse governo. Maria, se eu vacilar, meu irmão, já desci a ladeira. Porque é um tema muito delicado. Agora, mas vamos fazer o seguinte, a gente está em cima do horário mesmo. A gente tem que tomar café, a galera está esperando. Eu estou à disposição, inclusive, sobre esse tema. Eu gostaria, sim, de dar esse espaço a você. Nós vamos fazer perguntas ruins, fácil. E o bom é que o povo entenda. Se você tiver à disposição, porque geralmente as pessoas vêm a primeira vez e não votam mais. Oxe, eu sou que nem Bel, se me chamar eu vou. Se tiver coragem de a gente conversar, me chamar eu vou. Sem restrições, e aí, você já falou, mas a gente não tem partido político. A gente está toda hora aqui, ele aqui é petista. Eu não sou petista, eu sou lulista. Aí. Tá vendo? Eu já coloquei ele. Não gosta do PT. Eu já podia fazer uma observação sobre isso. Na próxima vez que eu vier, eu falo. Me lembre, viu, Bernardo? Me lembre, viu, Catarina? Porque eu vou fazer para vocês aí. Partido não governa nada. Quem governa é o homem. O partido, ele não comete erros. Quem comete erros é o homem. O partido não acerta governo. Quem acerta é o homem. Então não é sigla. A sigla não tem nada com isso. Quem tem são as pessoas. As pessoas é que tomam escolhas certas ou erradas. É assim. O PL erra em quê? Em nada, são as pessoas. O PT não erra, são as pessoas. Agora, quando você não é homem o suficiente
para você assumir as suas responsabilidades das consequências boas e ruins do que você fez, você vai atribuir a sigla. Prometeu e do comprometeu. Vai se proteger na sigla. Aí dá se proteger na sigla. Mas esse é um debate Tem interessante. muito PT guarda muita âncora que não segura a Deixa eu fazer um parêntese aqui dentro disso. Eu achava, pela conversa que era dita, que o Ciro Gomes teria a condição de suceder a questão deixada do legado do Lula, que está chegando ao término até pela idade dele. Quando eu ouvi na última campanha agora o que ele disse e o que ele vem dizendo, eu acho que o conhecimento dele foi reduzido a um caroço de feijão. Quando ele me disse na última campanha aí que ele ia governar sob decreto, parece que ele virou um insano de uma hora para outra. E olha que... Não, eu estou falando de Ciro Gomes. Não, eu estou dizendo, certas coisas que o Lula fala, não é ele. Não que eu vi. É Rui Costa, é ruim. A Rui Costa é ruim. Deixa ele lá mesmo, não traz ele não. Traz Jaquinho, deixa Jaquinho aqui. Por que botaram o Rui Costa? Deixa Jaquinho. Você disse que ia fazer perguntas difíceis, já começou. Não é nem pergunta, é só afirmação. Na hora, Gabi. Eu posso dar risada. São 8 horas e 54 minutos. Sua Considerações finais. considerações finais. À Gente, vontade. olha, muito obrigado, Mário, Daiane, essa galera quase não falou nada. Catarina aqui, pessoal do M2M News, o nosso amigo ali que ficou me perturbando com os negócios dele, das perturbações aí. Acabou. E a galera que está comigo aqui. Agradecer a todo mundo que está ouvindo a gente, dizer que eu estou à disposição. Eu estou com muita vontade de contribuir com a sociedade mesmo, e a gente fala da Bahia e fala dos municípios. A gente tem visitado muitos municípios, a gente administra lá no mandato de Maria quase 66 municípios em 14 territórios. Temos muitos prefeitos, vice-prefeitos, mas a sensação sempre é de ampliar. Não só pelo pragmatismo da política, mas pelo motivo da necessidade. A gente precisa ampliar os debates. Tem lugares que a gente vai que precisa de tudo, inclusive de reflexão. Às vezes as pessoas querem até um abraço, não querem nem falar sobre nada. Então eu acho muito rico isso, e eu estou sempre à disposição aqui para vir falar sobre qualquer assunto. Então só me avise antes, olha, ele quer falar sobre essa questão de mobilidade. Estude, porque eu sou um aluno aplicado, estude primeiro, para vir aqui, para depois não chegar aqui e ficar targiversando. Quais eram os acordos que foram feitos, que não foram cumpridos? Eu não posso falar, eu não sou primeiro-ministro do governo, né? Eu não posso falar especificamente pelo governo, eu defendo o governo, mas eu sou da Desembaía. Se você me perguntar tudo da Desembaía, eu vou dizer, de Propax, o que você falar aí, do que aconteceu de ruim, de bom, eu vou saber. Eu do governo, tem coisas que eu sei, tem coisas que eu creio, tem coisas que eu defendo. Mas enfim, eu vou falar bastante. Obrigado pela oportunidade, viu, Mário? Foi um prazer imensurável estar com você. Fique tranquilo, e se quiser, está disponível aqui. Empatou, rapaz. Tá disponível. Obrigado, gente. Fique à vontade, certo? A gente... Eu até falei para Gabriel, pela falta de tempo, a gente só vai fazer 2 ou 3 perguntas. Fizemos, mas foram longas. Foi um produto complexo. Foi muito a da tarifação. Mário desabafou um pouquinho com você também. E desabafei para aproveitar aqui, porque... Eu não sou padre, né? Nem psicólogo. Mas isso aqui a gente fala todos os dias. Sim. Né? Mas aproveitar a sua presença aqui, por você ter uma história familiar na política positiva. Sim. E não sabia do que você ouviu agora. Você não sabia, com certeza você não sabia. Ah, não, talvez não a sua versão. Entendeu? Em tudo a gente tem uma versão de um lado e a do outro é do meio, né? Não, eu acho Então, eu preciso entender, às vezes, o que é que o outro está pensando. Não, estou falando de modo geral. do transporte. Sim. Isso aí é mídia todo dia. Sim. Para dizer que tá bom, né? Não, mídia todo dia é negativa. Sites, são blogs, TV Bahia, Band, independente de quem seja. Todo dia o transporte metropolitano estadual e TV municipal está na mídia. Entendi. Isso não é segredo. A gente evita a mídia. Porque a mídia ela atrapalha do que conserta. Sim. Ela quer um protagonismo, notícia. E ela aumenta a gente quer solução. E ela aumenta o fosso. Aí eu consigo dar uma entrevista ali, uma entrevista aqui, mas na maioria das vezes eu me nego a dar entrevista, não é isso? Eu mando outras pessoas, porque ela não vai resolver o problema, vai criar mais problema. A perseguição da TV Bahia em cima do transporte metropolitano é notório. Todo dia eles falam do mesmo assunto. Passou a semana, no outro dia a semana está voltando. Então, alguém deveria consertar isso, mas não conserta. Então, não é assim, não, são coisas diárias.
para quem gosta de notícia, para quem gosta de assistir e quem gosta de ver a dificuldade do povo. O povo não está conseguindo chegar. Isso é fato. Nós não temos condições nenhuma, da forma que está sendo feita, de transportar as pessoas para o metrô. Então, muitas pessoas estão pegando transporte alternativo. Porque eu tinha uma frota de 600, tem uma frota de 310. Sim. Eu não conseguirei transportar, porque a população aumentou. Então, é fato de que há um desequilíbrio. Nem vai ajudar o metrô, nem vai ajudar a gente. Alguém teria que resolver isso. Né? Ou inverter, ou fazer, ou acontecer. Mas o futuro a Deus pertence. Obrigado pela sua presença e fica disponível aqui. Muito obrigado. Entendeu? André, a gente aguarda que você, no futuro próximo, você esteja por aqui. Antes de vocês encerrarem, só destacar, agradecer a presença da ex-vereadora Aline, que está aqui com a gente na plateia hoje. Muito obrigado por ter vindo, seja bem-vinda, a primeira vez ela aqui. Espero que retorne logo para poder dar uma entrevista, contar suas pautas, grupo de mulheres que você atende lá no centro. Vamos falar sobre isso também. Vamos sim. E é radialista, viu? O espaço está aberto. Radialista. Obrigada. Tá legal. Da hora, Gabi? Hora certa. 8 horas e 59 minutos. Nós vamos agora para o café da manhã, que está aqui esperando a gente. Merecido. Mas E daqui a pouco. aí, mesmo sem levantar. Já está fora do ar? Não. Não. Vamos só sair do ar. Vamos para o nosso café da manhã hoje do Rodoviários, né? Nós vamos ter almoço. E daqui a pouco, dentro de 10 minutinhos a 15, começará o sorteio dos 50 prêmios para os rodoviários de toda a nossa base. Pode ganhar de Paulo Afonso, de Rio Real, de Aroba, qualquer um. Todos terão a chance de ganhar os 50 prêmios, que são vouchers de loja de roupa de grife, viu? Muito bom. Então, vamos para daqui a pouco, a gente retornaremos daqui a 15 minutinhos. Tchau, gente. Vou levar de novo.